Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. O Avatar dos Reis, parte 147. Capítulo 1483. Esconde-esconde de alto nível. Capítulo 1483. Esconde-esconde de alto nível. Tradutor: Nome Umi. Editor: Nome Umi. Rap enfrentou o Tirani em seu jogo em casa. A primeira rodada da arena do grupo seria Yeshil contra Kim Woo-yoon. A partida estava na fase da tela de carregamento, mas a torcida ainda não havia se acalmado. As pessoas não se importaram com o jogo em si. Os fãs de rap estavam vaiando alto para Anvenkin por não ter se assumido, enquanto os fãs de Tirani sentiam que não conseguiam manter a cabeça erguida. Eles esqueceram que, embora Anvenkin não tivesse sido enviado nesta rodada, o jogador que o fez, o pobre Kim Woo-yoon, não estava recebendo nenhuma atenção, até o início da partida. Quando os 9 graus negativos de Kim Woo-yoon apareceram no palco através da tecnologia de projeção de Glory na tela grande do estádio, na TV ou nas telas de computador de incontáveis fãs da tirania, eles finalmente perceberam que, embora Anvenkin possa não ter subido, sua tirania ainda estava lutando. Você consegue! Aplausos irromperam dos assentos fora de casa, fãs do Team Tirani. Os aplausos de repente assustaram os fãs de rap. Os excelentes fãs da era eram especialistas em competir contra os fãs da tirania. Embora a base de fãs de rap tivesse algum cruzamento com a base de fãs de Excelen era, não era a maioria. Os fãs de rap não conseguiram vencer os fãs de Tirani em uma disputa de gritos, e a temporada regular já havia provado isso. Mas estes foram os playoffs, uma competição onde um lado morreu enquanto o outro sobreviveu. Feliz era uma nova equipe que estava criando um milagre. Assim que esse pensamento passou por suas mentes, os fãs de rap começaram a sentir o sangue ferver também. Este é o nosso campo natal. Como podemos deixar a tirania nos dominar? A primeira batalha intensa desta rodada dos playoffs começou com o público. Enquanto isso, os dois jogadores no palco avançavam calmamente. Rap escolheu um mapa, Thatcher Manor. Foi outro cenário de um mapa no domínio celestial. O mapa consistia em uma infinidade de elementos, um lago no lado oeste, uma pequena floresta no lado leste e uma mansão de 2 andares no centro do mapa. Além disso, havia todo tipo de pequenos edifícios espalhados pelo mapa, como moinho, um estábulo, jardins e assim por diante. Os dois personagens surgiram nas extremidades norte e sul do mapa. Ambos escolheram uma rota direta direto para o centro. Porém, por causa da obstrução da mansão, nenhum deles conseguia ver o outro lado. Os 9 graus negativos de Kim Woo-yoon vieram do lado norte em direção à parte de trás da mansão. Parecia que ele não era um completo estranho neste mapa. Depois de chegar lá, ele fez com que os 9 graus negativos se movessem em direção a um canto e depois emprestassem os peitores e pilares das janelas como plataformas para pular. Pouco depois, 9 graus negativos dirigiu-se ao telhado da mansão, dando-lhe uma visão ampla do mapa. Mas Kim Woo-yoon imediatamente fez com que os 9 graus negativos se agachassem e procurassem uma posição apropriada antes de olhar cuidadosamente para fora. Ele estava olhando para o sul, mas não havia sinais de ninguém. A julgar pela velocidade de movimento de Lord Green, se ele tivesse seguido o caminho do meio, ele deveria estar aqui também. Mas ele não estava. À esquerda? O certo? Ou poderia ser? Kim Woo-yoon olhou para baixo. A mansão não era apenas decoração. Poderia ser inserido. Se ele e Yeshil escolhessem o caminho do meio, enquanto ele estava pulando no telhado, ele poderia facilmente ter entrado na mansão sem que ele percebesse. Também havia uma porta nos fundos da mansão, mas Kim Woo-yoon optou por não entrar. Os atiradores de elite ocupavam uma posição vantajosa em campo aberto. Lutar dentro da mansão não seria uma boa ideia para um atirador de elite. Talvez Yeshil tenha escolhido entrar por esse motivo? Enquanto Kim Woo-yoon ponderava sobre esta questão, seus 9 graus negativos deram o próximo passo. Bum! Ele ouviu vagamente uma explosão, aparentemente distante, mas aparentemente próxima ao mesmo tempo. À medida que as explosões continuavam a soar, ele foi capaz de determinar com precisão que as explosões vinham de baixo. Ruá! Negativo 9 graus estava no telhado. No entanto, ele não esperava que Lord Green disparasse tiros de dentro e abrisse um buraco no telhado para forçar os 9 graus negativos a cair em sua direção. Kim Woo-yoon reagiu bastante rápido. Ele imediatamente fez seu personagem pular para o lado e jogar uma granada no buraco. Lord Green de Yeshil estava parado ali com seu guarda-chuva aberto, olhando para o telhado e admirando sua obra-prima. Então, ele notou uma granada saindo de uma nuvem de fumaça preta. Bang boom! Yeshil disparou contra a granada, fazendo-a explodir. Para um jogador normal, executar esse movimento faria com que ele se sentisse incrivelmente legal, mas nas mãos de Yeshil, parecia como qualquer outro dia. A granada não era uma ameaça para ele, mas fez com que Yeshil reconsiderasse. Ele poderia fazer Lord Green voar através do buraco no telhado e persegui-lo usando o rotor Wings, mas ele teve que considerar a possibilidade de uma emboscada de Kim Woo-yoon. Como resultado, Lord Green foi até a janela. Ele deu um pulo, quebrou o vidro e saltou. Era o segundo andar, mas Lord Green não caiu. No momento em que ele saiu, seu guarda-chuva se transformou em um ninjato e cravou na parede. Ele usou isso como uma alavanca para pular e então esfaqueou seu ninjato na parede novamente. Yeshil estava muito familiarizado com a técnica de escalada do ninja. Foi difícil para o público manter os olhos longe dos movimentos fluidos de Lord Green. Lord Green escalou a parede com a direção clara.
Depois de algumas subidas e descidas, ele conseguiu chegar ao telhado. Ele não parou para descansar. Ele rolou em direção a um bunker para se esconder, sem fazer barulho durante todo o caminho. Então ele espiou pela cabeça e olhou para o outro lado. Nada. 9 graus negativos não estava lá. Kim Mu-yeon não escolheu montar uma emboscada. Ye-shil não perdeu tempo só porque estava fora de suas expectativas. Lord Green rapidamente olhou em volta e encontrou alguns pontos potenciais no telhado. Desde Lord Green abrindo um buraco no telhado até pular no telhado, todo o curso de ação levou apenas 5 segundos. 5 segundos. Ye-shil verificou para onde Kim Mu-yeon poderia ter se movido nesses 5 segundos. Havia apenas 2 outras possibilidades. Primeiro, ele poderia ter pulado do telhado. Mas Lord Green de Ye-shil tinha acabado de escalar a parede e não o viu, então era improvável. A segunda possibilidade era que Kim Mu-yeon saltasse por aquele buraco. Calmo, controlado e excepcional na escolha de locais. Estas foram as características que Ye-shil observou do quinto jogador que estava ao lado dos 4 reis celestiais da tirania. Excepcional na escolha de locais? Ye-shil de repente percebeu algo. Lord Green imediatamente rolou para o lado. Bang! O som de um tiro. Uma bala perfurou o telhado e disparou em direção ao céu. Uau! Suspiros vieram da multidão quando a bala voou. Os espectadores tinham uma visão onisciente e podiam ver tudo. Lord Green pulou pela janela e foi até o telhado, enquanto 9 graus negativos fez o oposto e caiu pelo buraco no telhado. Então, assim como Ye-shil determinou com precisão a posição dos 9 graus negativos, Kim Mu-yeon determinou com precisão a posição de Lord Green. Como eles fizeram isso? Intuição e dedução. Lee Bibo comentou sobre este ponto quando Ye-shil encontrou a posição dos 9 graus negativos. Depois que Lord Green entrou na mansão, ele imediatamente se moveu em direção a um local. Daquele local, ele foi capaz de vislumbrar os 9 graus negativos saltando em direção ao telhado. Isso não foi uma coincidência. Ye-shil sabia que era possível pular para o telhado na parte de trás da mansão, então procurou um local onde pudesse ver isso. Então, quando Kim Mu-yeon chegou ao telhado, que pontos de observação escondidos existiam? Ye-shil conhecia um local e foi o local que Kim Mu-yeon encontrou. Como resultado, ele atacou lá. Vice-versa, Kim Mu-yeon previu o que Ye-shil faria, então ele fez com que 9 graus negativos caíssem do telhado para dentro da mansão. Se Ye-shil quisesse pegar um 9 graus negativos que estava esperando por uma emboscada, para onde ele iria? Como resultado, ele atacou lá. Um confronto de alto nível e uma dedução de alto nível. Se nenhum dos lados fosse excepcional na escolha de locais e não escolhesse a posição ideal, os dois teriam previsto incorretamente. Lee Bibo elogiou-os por esse ponto. E desta vez, o ataque furtivo de Kim Mu-yeon não precisou de sua explicação. Todo mundo entendeu isso agora. Mas todos ficaram surpresos ao ver que o ataque furtivo de Kim Mu-yeon realmente errou. Ele havia usado um snip de alto nível, mas errou o alvo. Lord Green rolar de repente como se tivesse uma premonição era milagroso demais. Como ele sabia? Pan Lin não pôde deixar de perguntar a Lee Bibo. Ye-shil provavelmente fez uma previsão um passo à frente. Lee Bibo forçou suas palavras. Ele não tinha certeza se estava completamente correto desta vez. Houve algum nível de previsão para a esquiva de Ye-shil. Mas para evitá-lo de maneira tão oportuna, a velocidade de reação fez parte disso, mas a sorte também foi muito importante. 2 armas, 2 interruptores de posição, movimentos fluidos e jogos mentais profundos. O nível de habilidade exibido nesta partida pode ser visto claramente. Parece que esta partida será um brilhante jogo de esconde-esconde. Justamente quando Lee Bibo fez essa declaração, ele ouviu um estrondo. O telhado quebrou. Montanha em colapso. Depois que Lord Green se esquivou do tiro, ele não parou para fazer uma pausa. Ele imediatamente pulou e usou Collapsing Mountain em direção ao telhado. Rap certamente descobriu o quão durável era o telhado. Esta montanha em colapso abriu o telhado quando Lord Green caiu. Um no ar, outro no chão. Lord Green e Negative 9 Degrees se viram. Esconde-esconde. Lee Bibo nem havia terminado suas palavras quando os dois personagens se encontraram. Ele falou cedo demais e não teve tempo de engolir as palavras. Bang, 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 bang. Kim Mu-yeon permaneceu calmo. Seus 9 graus negativos dispararam contra Lord Green enquanto ele se movia. Ruá! O guarda-chuva das miríades de manifestações se abriu, bloqueando as balas. O colapso da montanha terminou quando o telhado quebrou. Neste momento, Lord Green estava caindo livremente. Se ele fosse atingido por balas, certamente seria morto a tiros. Mas com a proteção de um escudo tudo mudou. A luz da espada brilhou, Falling Light Blade. Lord Green mudou de direção no ar. Seu guarda-chuva retraiu, mas... 9 graus negativos? Ele se foi. Capítulo 1484. Mais rápido em encontrar pontos. Capítulo 1484. Mais rápido em encontrar pontos. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. O que ele vai fazer? Aqueles que entenderam a mudança ficaram mais nervosos do que Ye-shil. Pan Lin e Lee Bibo foram ainda mais. Os dois desejaram que não fosse uma transmissão ao vivo. Eles queriam dar uma pausa e depois fazer uma análise detalhada da mudança para o público ouvir, mas infelizmente não conseguiram. Foi uma partida onde uma infinidade de mudanças poderiam acontecer em um instante. Ruá! Sem qualquer vestígio dos 9 graus negativos a serem encontrados por um momento, Ye-shil fez Lord Green levantar seu guarda-chuva de miríades de manifestações. Esconde-esconde.
Talvez parecesse isso, mas foi um jogo mortal de esconde-esconde. O objetivo do jogo não era encontrar o adversário, mas matá-lo. Depois de perder de vista os 9 graus negativos, a resposta de Yeshil foi levantar o guarda-chuva para ficar em guarda contra qualquer emboscada repentina dos 9 graus negativos. Então, Yeshil rapidamente lembrou onde os 9 graus negativos estavam quando seu Lord Green caiu no chão com a montanha em colapso. Em seguida, ele tentou prever onde poderiam estar os 9 graus negativos. Para que os 9 graus negativos desaparecessem, ele obviamente precisava ter se movido, o que significava que primeiro ele precisava escolher um local. T-Rap escolheu este mapa. Como poderia Yeshil não estar familiarizado com este mapa? Ele não precisava olhar em volta. Ele poderia deduzir a posição ideal em sua cabeça. Cobrar. Lord Green segurou o guarda-chuva acima de sua cabeça enquanto corria em uma direção. Mas neste momento uma arma negra estendeu-se do outro lado e apontou para Lord Green. Todos pensaram que Lord Green seria atingido por trás pela bala, mas então ele parou de repente. Lord Green cancelou o charge e se virou. A luz brilhou. Bang! Faíscas voaram daquela arma negra. Kim Mui-un inseriu as informações. Era tarde demais para ele parar. No entanto, entre pressionar o gatilho e Lord Green se virar, um deles veio primeiro. Yeshil sabia de alguma forma que os 9 graus negativos estariam aqui antes do tiro soar. Ele já havia olhado aqui antes? O diretor de transmissão verificou um replay, mas não encontrou nada. Lord Green nunca olhou para a posição dos 9 graus negativos. Como ele sabia? Todos se entreolharam. Lee e Bibo não sabia, mas Pan Lin já havia feito a pergunta para ele. Ele não respondeu por enquanto. Lord Green parou abruptamente e virou-se e depois piscou em direção aos 9 graus negativos com um corte brilhante. Era verdade que os atiradores de elite tinham as capacidades de combate corpo a corpo mais fortes entre as classes de artilheiros, mas se tivessem escolha, muito poucos atiradores de elite escolheriam lutar de perto. Ganfu não era uma técnica fácil de executar. Sem essa técnica, apenas suas poucas habilidades de taijutsu não eram nada dignas de elogio. Então, quando Kim Mui-un viu Lord Green vindo em sua direção, seu primeiro pensamento foi recuar. Bang, 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 bang. Os tiros continuaram a soar. Negativo 9 graus saltou para trás e abriu fogo. Balas dispararam de suas armas duplas, o recuo ajudando a empurrar os 9 graus negativos para trás. Nesta área fechada, mesmo que as balas não acertassem Lord Green, elas atingiriam outros objetos na sala. A parede, as mesas e todos os tipos de enfeites foram destruídos pelas balas. Lord Green saiu ileso. Lord Green desenhou um lindo arco por onde se movia, atravessando a chuva de balas. Embora a técnica da arma aérea negativa 9 graus lhe permitisse se mover rapidamente, ela não poderia ser comparada a uma habilidade de movimento real. A distância entre os dois personagens foi lentamente apagada, passo a passo. 7 passos. 6 passos. 5 passos. 4 etapas. As balas de repente formaram uma rede que voou em direção a Lord Green. Os 9 graus negativos também pararam de recuar. Seus movimentos não pareciam nada fora do comum, mas ele mantinha constantemente um ângulo de onde pudesse atacar. A distância entre os dois foi sutilmente mantida sob controle. 4 passos Ganfu. Aqueles que sabiam o que era o reconheceram instantaneamente. Poderia ser considerado parte da técnica Ganfu. O número de passos era uma forma de avaliar o domínio do jogador sobre a técnica. O Three-Step Ganfu de Zouzekai foi algo que nenhum outro jogador em Glória havia alcançado. Era um reino que só ele havia alcançado. Os outros atiradores profissionais pairavam em torno de 4 degraus. Se estivessem se sentindo bem, poderiam alcançar 3 passos e meio. Caso contrário, 4 ou mesmo 4 passos e meio poderiam estar repletos de erros. Ganfu não era uma técnica de sobrevivência para quando os oponentes se aproximassem. Foi uma técnica ofensiva para atiradores de elite. O papel principal de Kim Mui-un no Tintirani não era como atacante. Suas principais responsabilidades eram restringir seus oponentes. Ganfu podia ocasionalmente ser visto dele, mas nunca chamava muita atenção. Mas agora Four-Step Ganfu A. Os telespectadores nem tiveram tempo de apreciar isso, quando o negativo 9 graus de repente deu um passo à frente. Bang, bang, bang. Ele continuou a exercer pressão sobre Lord Green, mas a distância entre eles era de 3 passos. A arma foi de 3 passos? Todos ficaram surpresos. Kim Mui-un, cuja existência na equipe parecia tão fraca, foi realmente capaz de realizar o que até agora apenas Zouzekai poderia fazer? Mas antes que os espectadores pudessem apreciar esse pico de Three-Step Ganfu, Negative 9 degrees saltou para trás, aumentando a distância de 3 para 5 passos. Alguns jogadores podem não ver nada de estranho, mas os jogadores habilidosos, especialmente os atiradores de elite, ficaram muito surpresos. Ganfu era sobre entrar e sair, mas isso não significava passar de 3 passos para 5 passos para 3 passos. Entrar e sair era uma forma de descrever uma posição, na qual o usuário poderia se mover para atacar ou sair para recuar. O número de etapas foi definido como quantas etapas foram necessárias para entrar e sair. Kim Mui-un tinha acabado de executar um Three-Step Ganfu, mas num piscar de olhos, ele se transformou em Five-Step Ganfu. Não havia nada inerentemente errado com esse tipo de mudança. Mas há quanto tempo Yeshil e Kim Mui-un estavam lutando? 4 passos para 3 passos para 5 passos, ele não estava mudando muito. Seu Ganfu não estava estável?
Havia muitas perguntas, e as duas pessoas mais preocupadas na plateia eram Pan Lin e Li Bibo, que precisavam explicar isso aos amigos que assistiam. Li Bibo parecia ter uma ideia vaga, mas não estava confiante nisso. Aproveitando a intensidade da partida, ele decidiu não falar sobre o assunto. Em vez disso, ele e Pan Lin listaram quais habilidades os dois jogadores estavam usando. Depois de 5 passos foram 7 passos. 7 passos foram um pouco longe. Ganfo combinou tiros com as diversas habilidades de chute do atirador de elite. A uma distância de 7 passos, a maior parte da ameaça de combate corpo a corpo de um atirador de elite estava fora de cogitação. Neste ponto, ele provavelmente estava planejando parar de usar Ganfo e fugir, certo? O público concentrou seus olhos em Lord Green. O outro lado estava se preparando para fugir. O que ele fará? Lord Green fez movimentos, mas foi simplesmente para atacar. Ele não perseguiu. Yixiu deixou os 9 graus negativos chegarem a 7 passos de distância. Qin Muiyun sentiu um arrepio na espinha. Ele foi descoberto? 7 passos foram uma isca para atrair Lord Green para frente. No entanto, Yixiu não se mexeu. Lord Green direcionou seus ataques para uma direção muito específica. Foi para contrariar o que Qin Muiyun teria feito se a isca tivesse funcionado. Ele realmente viu através de mim. Uma direção de ataque tão específica permitiu que Qin Muiyun tomasse uma decisão firme. Bang bang bang, tiros continuaram a soar. Lord Green não o perseguiu, então Qin Muiyun seguiu em frente e fez com que os 9 graus negativos começassem a recuar. Ele já havia descoberto que caminho queria seguir. Mesmo que ele não estivesse muito familiarizado com este mapa, ele era excepcional na escolha de locais, o que também significava que ele era excepcional na adaptação a todos os tipos de mapas. Mas então Lord Green decidiu se mudar. Assim que Qin Muiyun revelou sua intenção, Yixiu agiu. Deslize o chute. Lord Green deslizou pelo chão, as balas passaram voando por ele, enquanto se dirigia em direção aos 9 graus negativos. Qin Muiyun imediatamente fez com que os 9 graus negativos se ajustassem, diminuindo sua mira. Ele previu para onde Lord Green iria deslizar e atacar. Bang 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 bang. O chão de mármore brilhante ficou cheio de buracos. Lord Green pulou de repente. Enquanto ele deslizava pelo chão, ele saltou no ar no momento em que 9 graus negativos ajustava sua mira. Lord Green também tinha uma arma. A ponta de seu guarda-chuva de miríades de manifestações abriu e apontou para 9 graus negativos. Bang bang. Balas dispararam. No entanto, a forma de arma da Miríade Manifestation era um rifle, e Lord Green não tinha habilidade de avanço de classe e proficiência em arma. Lord Green não podia atirar rapidamente como os atiradores de elite usando ataques normais. Lord Green disparou apenas 2 balas aparentemente insignificantes dentre todas as outras balas voando pelo ar. Mas Qin Muiyun não os negligenciou. Lord Green pulou, o cano de sua arma brilhando na luz. Qin Muiyun imediatamente fez um teste de 9 graus negativos, enquanto também ajustava sua mira, apontando sua arma para o céu. Um brilho brilhante e ardente brilhou onde Lord Green estava. Meteoro voador. A habilidade exorcista era uma habilidade acima do nível 20, o que significava que Yixiu escolheu colocar essa habilidade em seu guarda-chuva de miríades de manifestações. Esta habilidade provavelmente foi usada antes de Lord Green disparar aqueles 2 tiros. Esses 2 tiros foram uma isca para atrair Qin Muiyun a se esquivar. Antes que os 9 graus negativos pudessem pressionar o gatilho, o meteoro voador já havia descido. Bum! Um mar de fogo engoliu a área. Desta vez, Qin Muiyun não teve tempo de se esquivar. O meteoro voador foi cronometrado com muita precisão. Mas o ataque só aconteceu por causa da habilidade de Qin Muiyun em escolher o local ideal e se mover para lá. Huang Xiaotian recebeu uma mensagem de Yu Wenzhou. Sim. Esses principais especialistas entenderam esse raciocínio. O posicionamento era originalmente o ponto mais forte de Qin Muiyun. Porém, Yixiu aproveitou essa força. Era verdade que Qin Muiyun poderia encontrar rapidamente a posição ideal e mover-se para lá com precisão. Mas como ele sempre fazia a escolha ideal, isso significava que lhe faltavam confusões. Se Yixiu pudesse descobrir qual era a escolha ideal, ele poderia prever com precisão para onde Qin Muiyun se mudaria. Parecia simples, mas não era algo que alguém pudesse fazer. O posicionamento era a especialidade de Qin Muiyun, o que significava que ele era melhor e mais rápido do que os outros em descobrir qual era a posição ideal em um determinado momento. Mas como Yixiu conseguia acompanhar seu ritmo, isso significava que Yixiu não era pior que Qin Muiyun em termos de posicionamento. Pode-se até dizer que ele conseguiu encontrar os pontos certos mais rápido do que Qin Muiyun. Capítulo 1485, Salvando Problemas. Capítulo 1485, Salvando Problemas. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. O meteoro voador estava prestes a atingir 9 graus negativos. Por um momento, chamas rodopiantes cobriram a visão de Qin Muiyun. Ele só podia confiar em sua experiência e intuição para dar o próximo passo. Mas todas as suas ações estavam dentro das previsões de Yixiu. Uma figura apareceu de repente dentro do mar de fogo como se tivesse nascido do fogo, Lord Green. Uma distância de 3 passos. Qin Muiyun escolheu recuar. A distância entre 9 graus negativos e Lord Green era de 3 passos. Qin Muiyun havia mostrado um tri-step Ganfu anteriormente, e parecia ser uma distância que ele poderia manter. No entanto, Qin Muiyun sabia por que parecia assim.
Seu Three-Step Ganfu não era perfeito. Ele não tinha controle total sobre entrar e sair em 3 etapas. Mas devido ao seu excelente posicionamento, ele ocasionalmente encontrava locais onde poderia executar Ganfu em 3 etapas. Quando esses momentos chegassem, ele escolheria dar um passo à frente e executar um Three-Step Ganfu, como havia feito anteriormente em sua troca com Lord Green. Afinal, quanto mais próximos os passos, maior a ameaça. Quando ele não fosse mais capaz de mantê-lo, ele voltaria. Confiando em suas habilidades de posicionamento, Kim Moo-young foi capaz de formar sua própria forma única de Ganfu, o que lhe permitiu manter a ameaça do Ganfu enquanto permanecia a uma distância confortável. No entanto, neste momento, Kim Moo-young não estava em uma posição onde pudesse executar Ganfu a esta distância de 3 passos. Pode ter havido uma oportunidade em um ponto, mas o local em que Lord Green estava destruiu as últimas esperanças de Kim Moo-young. Eu fui visto. Kim Moo-young sabia que sua técnica e sua intenção haviam sido reveladas. Cada passo que ele dava era desconfortável para ele. O primeiro ataque atingiu seu ponto vital. Como esperado de quem lutou com o capitão por 10 anos e muitas vezes teve vantagem. Kim Moo-young ficou maravilhado. Quando iniciou sua jornada, Ye-shil já havia se aposentado. No entanto, sua existência fez parte da história da Era Excelente da História da Tirania, o vilão da História da Tirania. Kim Moo-young tinha ouvido falar das histórias e visto as realizações de Ye-shil. Ele havia lutado contra ele nas competições por equipes durante a temporada regular. Mas neste 1v1, ele finalmente experimentou por si mesmo o quão aterrorizante era o vilão da tirania. Ainda tem uma chance? Assim que Lord Green diminuiu a distância entre eles, ele tentou lutar enquanto recuava. Ele procurou maneiras de escapar. A janela? A porta? A esquina ali? Não havia muito espaço na sala. Cada saída parecia tão próxima, mas perto não significava alcançável. Lord Green o impediu de se mover em direção a essas saídas. Finalmente 9 graus negativos foi encurralado. Sem espaço suficiente, ele não conseguia nem executar Ganfu. Neste ponto, os atiradores de elite praticamente não tinham mais opções. Kim Moo-young percebeu que havia cometido um erro no começo. Escolher lutar neste espaço fechado foi um grave erro. Mas se ele não tivesse entrado na sala, se tivesse esperado no telhado para emboscar Lord Green, ele teria sido pego pelo ataque furtivo de Lord Green. Kim Moo-young já havia começado a revisar esta partida e quando chegou a esse ponto, só conseguiu olhar fixamente para a tela. Ao longo desta partida, Ye-shil teve a iniciativa em cada passo do caminho. Foi porque Ye-shil sabia que seu posicionamento era excelente, então ele sempre poderia fazer uma previsão precisa de para onde iria. Quando Lord Green passou pela janela do telhado para se aproximar furtivamente dos 9 graus negativos, ele errou. Por quê? Não foi porque Kim Moo-young caiu pelo buraco no telhado e entrou na sala? Ye-shil não cobriu essa opção porque, de uma certa perspectiva, ele sabia que não era uma opção inteligente. No entanto, Kim Moo-young realmente escolheu essa opção imprudente, desorganizando um pouco os planos de Ye-shil. Kim Moo-young sentiu como se tivesse percebido algo. Ao enfrentar um adversário como Ye-shil, a opção ideal nem sempre era a melhor opção porque o adversário sabia qual era a opção ideal. Eu perdi. Os 9 graus negativos de Kim Moo-young caíram. No entanto, ele também tirou 43% da saúde de Lord Green, então não foi tão ruim. Após cuidadosa observação e reflexão, Lee Bibo finalmente percebeu os pontos-chave desta partida e começou a falar com segurança sobre a competição de posicionamento entre os dois jogadores. No final, quanto mais velho, mais sábio. Ye-shil é mais habilidoso. Lee Bibo suspirou. Mas e aqui? Pan Lin sugeriu ao diretor de transmissão que mostrasse um replay. Quando Lord Green quebrou o telhado e caiu, ele bloqueou alguns tiros com seu guarda-chuva de miríades de manifestações. Mas quando ele retraiu o guarda-chuva, não conseguiu ver seu oponente. No entanto, ele rapidamente deduziu a posição de Kim Moo-young e o encontrou logo depois. Kim Moo-young não estava na posição ideal, então como Ye-shil descobriu onde ele estava e então fingiu um ataque? Pan Lin perguntou. Hahaha, Lee Bibo riu com alegria. É verdade que Kim Moo-young não escolheu a posição ideal, mas escolher o local certo depende das circunstâncias. Naquela época, Kim Moo-young não apenas precisava escolher um local, ele precisava aproveitar os pontos cegos de Ye-shil e se mover enquanto Ye-shil não pudesse vê-lo. Entendo. Pan Lin entendeu. Nestas condições, a posição de Kim Moo-young é de fato ótima, disse Lee Bibo. Mas se Ye-shil tivesse descoberto a posição de Kim Moo-young, por que ele não desceu e o atacou diretamente? Por que se preocupar em fingir um ataque? Porque Kim Moo-young realmente escolheu um lugar muito bom. Olha, se Lord Green aterrissasse no chão primeiro, ele não estaria em uma boa posição para lançar um ataque. Na verdade, 9 graus negativos teria mais espaço. Ao fingir um ataque, ele foi capaz de se mover para uma posição melhor para atacar e explicou Lee Bibo. Pan Lin sentiu-se iluminado e sentiu ainda mais apreço por Lee Bibo. Ele foi conquistado por sua análise. Em outras palavras, o objetivo da finta de Ye-shil era paralisar o oponente e passar para uma posição melhor, concluiu Pan Lin. Isso mesmo, Lee Bibo assentiu. Ele se sentiu orgulhoso por ter percebido o problema. Que luta incrível, Pan Lin suspirou. Kim Moo-young foi derrotado por Ye-shil em seu próprio jogo. Espero que isso não o afete mais tarde. Foi isso que Lee Bibo disse, mas era evidentemente uma forma de expressar o que ele queria dizer de uma forma mais agradável.
Na realidade, ele estava apontando que Ye-Xiu derrotar Kim Mu-yun seria um golpe para o moral da tirania. Mas apesar de Ye-Xiu estar em vantagem, Kim Mu-yun ainda foi capaz de eliminar 43% da saúde de Lord Green. Kim Mu-yun teve um desempenho muito bom, disse Pan Lin. Sim, principalmente na segunda metade da luta, onde ele foi encurralado. Os atiradores de elite têm muita dificuldade em lutar nessas condições, disse Li Bibo. Vamos ver quem a tirania enviará em seguida, disse Pan Lin. A essa altura, Kim Mu-yun já havia deixado a cabine do jogador. A câmera havia ampliado ele por algum tempo. Li Bibo viu seu rosto inexpressivo e disse as palavras: espero que isso não o afete mais tarde, como resposta. Os dois comentaristas encontraram alguns momentos louváveis para ele antes de discutir o próximo confronto. Mas aos olhos dos especialistas, a discussão da partida ainda não terminou. 43% parece um pouco demais. Huang Xiaotian enviou uma mensagem a Yu Wenzhou. Ye-Xiu tinha vantagem clara. Usar quase metade de sua saúde para derrubar o oponente foi um pouco excessivo. Seu oponente não facilitou as coisas. O posicionamento de Kim Mu-yun é verdadeiramente notável, respondeu Yu Wenzhou. Quando os dois especialistas conversaram, não precisaram explicar todos os detalhes como os comentaristas. Eles só precisavam abordar o ponto principal. Se ele se desse mais espaço e colocasse mais pressão sobre ele, poderia ter reduzido os danos que sofreu. Huang Xiaotian respondeu. Mas é mais arriscado e teria aumentado a quantidade de insumos que ele precisaria produzir, disse Yu Wenzhou. Então ele está tentando economizar energia. Huang Xiaotian disse. É por isso que tentamos desgastá-lo, disse Yu Wenzhou. Aquele bastardo amaldiçoou Huang Xiaotian. Eles traçaram uma estratégia, visando que Ye-Xiu estava preocupado, mas Ye-Xiu foi capaz de neutralizá-la. Quando Huang Xiaotian pensou no passado, sentiu-se ainda mais desamparado. Por outro lado, as configurações simples e rudimentares de Ye-Xiu para Blue Rain atingiram seu alvo. Por exemplo, veja o Mr. Clutch do Blue Rain, Song Xiao. Sua sequência nos playoffs foi realmente deprimente. Ele ganhou fama com suas jogadas nos playoffs. Era como se os playoffs fossem sua casa. Mas seu desempenho nos 2 rounds do Blue Rain contra o Rap? Na competição por equipes como sexto jogador, muitas vezes ele foi o Mr. Clutch que ajudou Blue Rain a abrir o campo, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a partida já estava decidida. Mr. Clutch não esteve em campo nos momentos cruciais. Como ele poderia estar agarrado se não estivesse lá? Rap havia colocado Sung Xiao grosseiramente em segundo plano. Vamos ver quem a tirania enviará em seguida. Não ficou claro se foi porque Yu Wenzhou também se lembrou da derrota para Rap, mas agora ele mudou de assunto. A tela grande exibia o próximo jogador da tirania. Zhang Spifire, sem flores deslumbrantes. A multidão vaiou. Zhang retornou à cena, abandonando 100 flores e se juntando à tirania. Red Blossoms o via como um traidor. Os torcedores de outros times, incluindo Tirani, desprezaram sua conduta. O atual Zhang não era tão popular quanto antes. Sempre houve pessoas que criticaram seu caráter moral, e o estádio de Rap não foi exceção. Assim que Zhang apareceu, vaias e maldições foram imediatamente lançadas em sua direção. Zhang estava acostumado com isso. Já se passaram 2 anos. Ele poderia até enfrentar 100 flores com calma agora. Nenhuma dessas vaias ou críticas contou como alguma coisa. 2 anos. Zhang estava contando seus dias. Ele sabia que para pessoas como ele, cada dia que passava era um dia menos. Se eles falharam este ano, e no próximo? Eles tiveram um próximo ano? Mas nenhum deles poderia esperar que aquele que bloqueasse seu caminho fosse Ye-Xiu. Ao subir ao palco, Zhang não pôde deixar de relembrar aqueles anos gloriosos em que os dois lutaram uma vez. Capítulo 1486. O sonho de uma pessoa. Capítulo 1486. O sonho de uma pessoa. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Ye-Xiu, um jogador profissional de primeira geração. Zhang, um jogador profissional de segunda geração. Houve apenas 1 ano de diferença entre eles, então não houve necessidade de cortesias por antiguidade. Embora Ye-Xiu às vezes agisse como um ancião sábio e conhecedor, Zhang claramente não se importava com isso. O primeiro confronto real entre os dois foi na 3ª temporada da Glory Pro League. Naquela temporada, Sun Zepin e Zhang, do Red Blossoms, seus Blonde Blossoms haviam amadurecido completamente, varrendo a aliança e conquistando o primeiro lugar na temporada regular. Porém, na final, eles se depararam com Excelen Era. A história de como Wan Alton Leaf cortou seu combo com seu Evil Annihilation se tornou uma lenda nesta cena. No final, Blonde Blossoms ficou em segundo plano. Zhang não aceitou isso, é claro. Então eles voltaram na 4ª temporada. Mas nesta temporada eles nem chegaram às finais. A temporada chegou ao fim com a lendária batalha onde a tirania acabou com a dinastia da Era Excelente. Blonde Blossoms mais uma vez não passou de um transeunte. Na 5ª temporada, Red Blossoms voltou animado, pronto para a nova temporada após 3 temporadas de experiência. Foi quando o capitão Sun Zepin foi forçado a se aposentar no meio da temporada, em seus anos dourados, devido a uma lesão na mão. Zhang assumiu como capitão e o Red Blossoms avançou em meio às lágrimas, fortalecido pela tristeza direto para as finais.
Porém, o resultado foi que perderam para aquele que entrou em cena na terceira temporada, conhecido em todo o cenário da glória como mágico. Eles perderam para aquele que, como diziam os rumores, era o mais próximo do deus da glória, o mais próximo de erguer uma dinastia como Yoshio fez. Eles perderam para Wang Jexi. Wang Jexi se tornou o pior pesadelo de Undred Blossom. Na sétima temporada, quando estavam a poucos centímetros de voltar ao campeonato, foi Wang Jexi quem destruiu seus sonhos mais uma vez. 7 anos e 3 vice-campeões, era quase como se Undred Blossoms fosse atormentado por algum tipo de maldição. Desta vez, quando caíram para Wang Jexi, Blanding Blossoms foi deixado no passado, e isso se tornou uma conquista apenas dos esforços de Zangiali. Talvez tenha sido porque ele pensou que já era o melhor que poderia fazer sozinho. Um verão depois, Zangiali anunciou repentinamente sua aposentadoria. Hoje a história de Blanding Blossoms realmente terminou. Embora Sanzepin já tivesse se aposentado na quinta temporada, Zangiali sempre lutou pelos dois. Ninguém conseguia entender a tristeza que ele sentia, a decepção em que vivia. As pessoas apenas suspirariam. Se Sanzepin não se aposentasse de seus ferimentos, se Sanzepin estivesse lá o tempo todo, então Blanding Blossoms teria erguido uma dinastia das 100 flores após a queda da Era Excelente? Não havia-se. Esses ifs nada mais eram do que facas no coração dos envolvidos. Zangiali nunca desistiu, caso contrário, ele não teria assumido a responsabilidade e sonhado que dois deveriam suportar e cerrou os dentes, avançando sozinho. Infelizmente, ele ainda caiu no final e desistiu. Blanding Blossoms era uma história de dois. Uma pessoa não seria capaz de escrever aquele final perfeito. Porém, para ele pessoalmente ainda havia um sonho em seu coração, um sonho eterno. Depois de uma temporada, ele retornou, abandonando sua antiga casa, Undred Blossoms, e se juntando à tirania, um movimento indulgente pelo qual ele era desprezado. Zangiali duvidou de suas escolhas, mas no final das contas não se arrependeu. Ele afirmou seus objetivos. Agora ele estava aqui, ainda no controle das 100 flores deslumbrantes, mas era pela tirania que ele estava lutando. Quanto ao seu oponente, Yeshil não era desconhecido, mas seu personagem era o não especializado Lord Green, representando o novo time rap. Cena familiar, personagens familiares, mas pessoas diferentes? Não, as pessoas eram as mesmas, mas todo o resto estava uma bagunça. Porém, não importa o que acontecesse, seu sonho do campeonato nunca mudaria. Bang! Um tiro repentino assustou a todos. As 100 flores deslumbrantes de Zangiali tinham acabado de ser carregadas no mapa e de repente dispararam uma bala para o ar. Clique, 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 Dazzling Undred Blossoms alternou rapidamente seus cartuchos antes de partir. Esse era um hábito de Zangiali. Ainda era o mesmo mapa, e ambos optaram por seguir o caminho do meio, então chegaram à mansão no meio do mapa, um após o outro. Lord Green entrou diretamente pela porta da frente. E Deslumbrante 100 flores, direto pela porta dos fundos. Embora os Spitfires fossem uma classe de artilheiros, eles tinham muitos tipos diferentes de ataques e eram chamados de magos dos artilheiros. Seus estilos de batalha não precisavam de muito espaço como atiradores de elite e lançadores. Uma velocidade fechada era igualmente conveniente. Na verdade, havia alguns terrenos fechados nos quais os Spitfires se destacavam. A mansão tinha 2 andares. A batalha de Yeshil e Kim Muyun aconteceu inteiramente no segundo andar. O mapa não era atualizado, então o segundo andar ainda estava completamente bagunçado desde a batalha anterior. As balas do 9 graus negativos transformaram as salas em que os 2 personagens lutaram intensamente em uma bagunça completa. No entanto, Lord Green e Dazzling Undred Blossoms ainda estavam no primeiro andar. Ambos os personagens estavam cautelosos, cada passo dado com cautela infinita. Yeshil estava familiarizado com o mapa. Lord Green primeiro observou a janela por um tempo, como fez contra Kim Muyun. Depois de não ver nenhum sinal de Dazzling Undred Blossoms, ele estava claramente agindo com o pensamento de que ele provavelmente entrou pela porta dos fundos. Quanto a Zangiali, ele claramente perdeu a iniciativa porque não conhecia o mapa. Depois de entrar pela porta dos fundos, ele examinou cautelosamente os arredores, a disposição da sala, a porta. Depois de entrar na sala, ele olhou em volta várias vezes e foi aleatoriamente até a porta que dava para o corredor, abrindo-a com um rangido. O público prendeu a respiração. No corredor do lado de fora da porta, Lord Green caminhava cuidadosamente. A abertura repentina da porta exporia a posição de Zangiali. Descuidado. Ele sabe que é um corredor, Pan Lin estava dizendo, mas de repente calou a boca. Sabendo que o corredor estava aqui, ele deveria estar atento à possibilidade de seu oponente estar passando por ali. Ele estava prestes a dizer isso, mas então calou a boca porque viu que depois que Dazzling Undred Blossoms abriu a porta, ele não saiu. Creia-a-que. A porta abriu e fechou novamente, rangendo o tempo todo. Lord Green, no corredor do lado de fora, já tinha seu guarda-chuva de miríades de manifestações levantado. Lord Green apontou para a porta enquanto se movia silenciosamente para a direita para ter uma visão melhor da sala. Creia-a-que. A porta continuou a fechar, restando apenas uma fresta de abertura. Ele não estava saindo? Assim como todos pensaram isso, Dazzling Undred Blossoms disparou de repente. A porta foi aberta novamente. Dazzling Undred Blossoms tinha a porta atrás dele como cobertura, a mão direita segurando sua arma automática Hunter Seer na frente dele. Zangiali viu Lord Green imediatamente. Yeshil também viu o ataque das Dazzling Undred Blossoms imediatamente. Tiros.
Ambas as armas cuspiram brasas simultaneamente. No entanto, para tiros normais, o Myriad Manifestations Umbrella era um rifle. Cada recarga permitia 2 tiros. Enquanto isso, Dazzling Undred Blossoms estava usando uma arma automática. Além disso, ele tinha a habilidade da classe Spifire, expansão de munição, que também afetava os ataques normais. O número de tiros que eles poderiam disparar naquele momento estava em 2 níveis completamente diferentes. Então Lord Green imediatamente atacou com habilidade. Mísseis antitanque. 3 mísseis foram disparados em rápida sucessão. Bum bum bum. No corredor estreito, os 2 personagens apontaram suas armas um para o outro. Os tiros que dispararam colidiram, explodindo. Uma fumaça espessa subiu e envolveu o corredor, e a força da explosão mandou os 2 personagens para trás. Yeshil não recuou. Com o toque do mouse, Lord Green usou o Slide Kick, atacando diretamente a fumaça ondulante. Isso é muito ousado. Pan Lin gritou de surpresa. Era uma situação desconhecida, mas não seria difícil se proteger contra Yeshil indo para a ofensiva. Enquanto Zangial estivesse em guarda, ele poderia simplesmente jogar algumas granadas na fumaça. Como Lord Green evitaria isso? No entanto, quando ele viu a direção exata em que Lord Green apontou seu Slide Kick, ele percebeu que algo estava errado. Ele estava planejando deslizar e chutar a parede? Naquele momento de confusão, Lord Green já havia escorregado para a parede. Bum bum bum. Como esperado, flashes de explosões floresceram em meio à fumaça. Zangial estava preparado para a possibilidade de um ataque. No entanto, neste momento Lord Green deslizou para a parede e de repente pulou. Ele desembainhou seu ninjato do Myriad Manifestations Umbrella, balançando-o e apunhalando na parede. Com um salto, ele puxou a lâmina e balançou novamente. Ele estava correndo ao longo da parede. Pan Lin olhou em estado de choque. Todo o público ficou em choque. O corredor era estreito, então a força das explosões envolveu toda a área. Mas com a parede para se apoiar, Lord Green não seria jogado para trás. A força apenas o pressionaria mais contra a parede. Sofrendo alguns danos insignificantes, Lord Green conseguiu sair da fumaça com 2 saltos, caindo para frente. Este era originalmente o lugar onde Dazzling Undred Blossoms estava, mas quando Lord Green apareceu, Dazzling Undred Blossoms imediatamente saiu do caminho. Ele mantivera alguma distância entre ele e a fumaça densa. Zangial não seria tão estúpido a ponto de ficar bem na frente dele. Assim, ele ainda poderia se esquivar mesmo quando Lord Green usasse um método de ataque tão inesperado. Com um passo, Dazzling Undred Blossoms voltou para a sala. Creak, a porta continuou a fechar. Do jeito que ele estava caindo, Lord Green iria bater na porta. Se isso acontecesse, seria bastante embaraçoso. Lord Green rapidamente balançou seu ninjato novamente. Bang 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 bang. Depois de trocar de posição, Dazzling Undred Blossoms imediatamente começou a atacar, mas Lord Green se esquivou das balas balançando seu ninjato em direção à parede atrás, acabando pisando no topo da porta com precisão. Com um chute, Lord Green saltou para o outro lado da porta e a porta fechou rapidamente. Dazzling Undred Blossoms teve que recuar rapidamente, quase sendo atingido no rosto pela porta. Clank. Fechando-se, a porta separou os 2 personagens, um dentro da sala e outro fora. Como o primeiro nível do castelo teve que suportar muito peso, as paredes eram muito grossas. Eles não eram algo que os personagens pudessem destruir sem algum esforço. Neste momento, com os 2 separados assim, eles não precisavam se preocupar com um ataque furtivo atravessando a parede. Lord Green não fez nenhum movimento por enquanto. Isso porque Yeshil conhecia bem o mapa. A sala tinha muitas saídas. Se ele circulasse, provavelmente não seria capaz de pegar o outro, a menos que Zangial permanecesse na sala e não se mexesse. Neste momento, a maneira mais rápida de continuar o ataque era entrar por esta porta. No entanto, a porta se abriu para fora, não para dentro, o que significava que Yeshil não poderia entrar como Zangial havia invadido, usando a porta para cobrir suas costas enquanto olhava para o outro lado. Se a porta tivesse aberto para dentro, Yeshil seria capaz de atacar, não sendo capaz de reagir mais lentamente do que a pessoa que esperava do outro lado. No entanto, se Yeshil atacasse e Zangial estivesse pronto para emboscá-lo, isso não seria bom. O que ele deveria fazer? Os 2 personagens se pressionaram contra a parede, silenciosos e imóveis. Capítulo 1487. As verdadeiras sem flores. Capítulo 1487. As verdadeiras sem flores. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Os 2 personagens ficaram encostados na parede. A distância entre eles era muito pequena, a tensão estava espessa no ar, até que as mensagens aparecessem no chat. Você entra. Você sai. A troca infantil rapidamente quebrou a atmosfera tensa. O público não sabia se ria ou não. Mas enquanto essa conversa sem sentido acontecia, Yeshil estava se movendo. Lord Green acabou não passando pela porta, mas também não circulou para uma sala diferente. Na verdade, ele escolheu sair agilmente pela janela. Então, ele balançou seu ninjato, rapidamente subindo até a janela do 2º andar e voltando para dentro, tendo escolhido uma posição adequada. Todo mundo foi pego de surpresa. Com esta ação, ele estava planejando romper diretamente o chão do 2º nível para emboscar de cima?
Foi uma tarefa complicada para a projeção totalmente imersiva exibir lindamente esse ambiente interior, porque qualquer coisa que obstruísse a visão do público tinha que ser eliminada. Neste momento, o piso do segundo nível parecia estar suspenso no ar. Lord Green de Yeshil e das Leyundred Blossoms de Zangiali foram exibidos assim, um acima e outro abaixo, ainda a uma distância muito próxima, mas a distância agora era vertical em vez de horizontal. No primeiro andar, Zangiali ainda não havia detectado nada. Das Leyundred Blossoms levantou uma arma com uma mão e segurou uma granada na outra. De onde ele estava, ele poderia atacar todas as entradas desta sala. Mas agora, Yeshil não estava planejando usar uma entrada. Ualala! Yeshil valorizava muito tempo. Ele não hesitou em nada enquanto estava no segundo andar. Enquanto muitas pessoas ainda processavam suas ações, ele já começava a agir. A seção transversal deste castelo era bastante frágil. Mais um ataque foi suficiente para romper e em meio aos pedaços quebrados, Lord Green despencou. Em um piscar de olhos, ele já havia encontrado a posição de das Leyundred Blossoms. O guarda-chuva das miríades de manifestações balançou fogo. A reação de Zangiali não foi lenta. Assim que ouviu um barulho acima dele, enquanto levantava a câmera para verificar, sua pistola automática, a arma prateada Hunting-Seer, já estava levantada no ar, e a granada em sua mão esquerda foi lançada para fora. Imediatamente depois, ele confirmou a situação acima dele e continuou a lançar granada após granada, como um mestre de armas em Wuxia, ou como mágico com suas cartas de baralho. Essas granadas voaram sem parar. Bum 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 bum. A altura média da sala foi instantaneamente engolida por explosões, assim como a passagem anterior, dividindo o espaço em dois. Inesperado? O plano de Yeshil foi bastante inesperado, mas este método foi um pouco brusco. O ataque fez um barulho alto ao atingir o chão do segundo nível, e Zangiali foi bom o suficiente para reagir imediatamente e lidar com isso. O que Yeshil ganhou aqui foi semelhante à situação em que Zangiali estava quando ele saiu correndo pela porta mais cedo. A situação não era particularmente vantajosa para nenhum dos lados, a reação seria mais rápida. No início da passagem, os dois empataram após troca de golpes. Desta vez com um acima e outro abaixo, quem venceria? Chute circular. Das Leyundred Blossoms de repente usou uma habilidade de baixo nível de atirador de elite, varrendo 360 graus. Perder. Na verdade, não havia ninguém próximo a das Leyundred Blossoms, e Zangiali soube instantaneamente que havia cometido um erro em sua previsão. Ele tinha originalmente pensado que Yeshil tiraria vantagem da cobertura, usando a técnica do clone das sombras para se aproximar rapidamente. No entanto, surpreendentemente, Yeshil não tinha feito isso. Um passe em falso revelou instantaneamente uma abertura. Em meio às explosões no ar, Lord Green parecia estar voando com uma espada imperial, e caiu com uma Falling Light Blade. Ele realmente ficou no ar por tanto tempo? O público pôde ver claramente que depois que Lord Green atravessou o chão, ele não correu para o chão. Depois que o Myriad Manifestations Umbrella disparou alguns tiros em forma de arma, ele voltou a ser um ninjato e foi ancorado no teto. Desde o início, Yeshil não achou que seu ataque furtivo de cima causaria diretamente qualquer dificuldade a Zangiali. Ele só queria criar uma situação incomum. Com esta pequena abertura que Zangiali expôs com seu erro, ele agora atacou. Zangiali não teve tempo de se esquivar. A lâmina de luz caída caiu sobre das Leyundred Blossoms. Mas então, com uma explosão, Lord Green também foi jogado de lado por uma onda de choque. Havia um buraco no chão, a cicatriz deixada pela explosão de uma mina terrestre. Yeshil aproveitou a oportunidade para atacar, mas não esperava que Zangiali também tivesse uma emboscada preparada. No segundo confronto, os dois mais uma vez chegaram ao impasse. Mas isso estava falando apenas sobre a situação da batalha. Em termos de danos, Lord Green de Yeshil rompeu a linha de fogo no primeiro confronto e sofreu bombardeio no segundo antes de romper com força a linha de fogo. Ao fazer isso, ele sofreu mais do que um pequeno dano. Depois de ser lançado voando por esta mina terrestre, a saúde de Lord Green caiu para 42%, tendo iniciado esta rodada em 57%. Duas vezes ele esgotou a saúde para atacar, mas não conseguiu vencer a iniciativa. Dessa perspectiva de troca, embora Yeshil tenha iniciado o ataque nas duas vezes, Zangiali acabou ficando em melhor situação. Luta defensiva. O Blue Rain era um time defensivo, então é claro que eles eram muito sensíveis a um estilo de jogo defensivo. Vendo esta situação, Huang Xiaotian imediatamente enviou outra mensagem para Yu Wenzhou. Sim, a resposta de Yu Wenzhou reconheceu este ponto. E na transmissão televisiva, Pan Lin e Li Bibo ainda exclamavam sobre como as incríveis velocidades de reação e respostas dos dois jogadores os tornavam iguais. Aqueles dois nem perceberam o significado mais profundo disso. Isso é mais parecido com você. Em outra área do estádio, um espectador que se mantinha discreto enquanto assistia ao jogo soltou esta exclamação. Sol Zeppin, um ex-parte da dupla Bland and Blossom, um ex-jogador de nível divino, agora contribuindo com os últimos resquícios de sua força para o Team e a Velisvords com o tempo limitado que tinha. Hoje ele não poderia mais ser considerado uma estrela. A atenção que ele atraiu quando retornou desapareceu gradualmente por causa de suas aparições severamente limitadas em Eavelis Vords.
E a Velisvords, onde ele estava agora, não tinha nada a ver nos playoffs. Para ele, o sonho do campeonato já estava no passado. Ele simplesmente permaneceu aqui como um transeunte, tudo por causa daquele pedaço de seu coração que o impediu de desistir completamente de Glory. Sim, um transeunte. Seu tipo de retorno e aparição no palco só poderia ser considerado passageiro. Por causa disso, Sanzepin não se arrependeu de não ter acompanhado o cavalo preto que era o Team Rap. Feliz foi o ponto de partida para seu retorno. E agora, esse time de base com o qual ele não estava familiarizado estava na verdade avançando direto para o campeonato. Se ele ainda estivesse neste time, Sanzepin acreditava que ficaria louco por sua incapacidade de dar tudo de si em um momento tão crucial. E a Velisvords foi uma escolha sábia. Sanzepin nunca se arrependeu. E vendo o Rap chegar a esse ponto, Sanzepin também se sentiu satisfeito. Ele estava ansioso para ver esta equipe criar um milagre, assim como quando derrotou o Esselen Era na Challenger League. Mas agora, Rap estava realmente enfrentando a tirania. Em relação à própria tirania, Sanzepin não tinha nenhum sentimento particularmente forte. Ele prestaria atenção neles apenas porque Zangiali estava lá, porque seu ex-parceiro, seu amigo mais próximo, estava lá. Suas emoções, seu objetivo, sua busca, Sanzepin entendeu completamente. Mas agora, Zangiali colidiu com Rap. Foi realmente uma situação difícil de assistir, mas Sanzepin era uma pessoa simples e direta, ele não tinha nenhum conflito em seu coração. Enfrentando um ao outro na estrada estreita, os corajosos sairiam vitoriosos, sua crença era simples assim. Para ele suas emoções nunca se tornariam um fardo no campo de batalha, e como espectador na plateia, era a mesma coisa. Mas agora, o Zangiali que ele viu não tinha a postura furiosa e desesperada de antes. Em particular, estava muito longe daquela ferocidade que ele demonstrou enquanto liderava o Undred Blossoms depois que Sanzepin se aposentou devido a uma lesão. Isso era um sinal de que ele não tinha mais aquele espírito de luta de antes? É claro que não foi o caso, porque este era o estilo de jogo que realmente combinava melhor com ele. O estilo Undred Blossoms foi considerado o estilo de jogo mais esplêndido e romântico de toda a glória. Como inventor deste estilo, Zangiali certamente não estava imitando ninguém com o uso de suas habilidades. Sua técnica simplesmente refletia sua personalidade. Esse era exatamente o tipo de pessoa que ele era. Esse tipo de ataque e corte furioso e desesperado ia contra seu caráter. Mas em Undred Blossoms, depois que Sanzepin foi forçado a se aposentar devido à lesão, Zangiali só pôde assumir a parte desesperada do estilo de jogo de Sanzepin também. Na realidade, não precisava ser assim. Sanzepin sempre quis dizer isso a Zangiali. Mas foi inteiramente por causa de seu próprio ferimento que esse fardo recaiu sobre Zangiali. Quando o outro carregava tão desesperadamente, que direito Sanzepin tinha de dizer-lhe para não fazer isso? Se você estiver disposto a carregá-lo, mantenha-se forte e avance. Esse era exatamente o tipo de pessoa que Sanzepin era. Ele só sabia como encorajar firmemente seu velho amigo assim. Infelizmente, no final, tudo que Zangiali provou foram os frutos amargos da derrota. Só quando chegou a tirania é que ele pôde finalmente abandonar os fardos do passado. Zangiali não precisava mais assumir sozinho a responsabilidade de duas pessoas. E assim, o Zangiali da primeira era de Bland End Blossoms retornou. Esta era a condição que melhor lhe convinha. Só nesta partida Sanzepin viu isso claramente. O estilo de jogo do Undred Blossoms era proteção, era cobertura, preencheu as vagas deixadas pelos companheiros, aumentou as ofensivas dos companheiros. Este foi um estilo de jogo extremamente cuidadoso e completo. Não era algo que pudesse ser conseguido apenas usando controles complicados. Aquele tipo de Undred Blossoms não era um verdadeiro Undred Blossoms. Na época em que Zangiali liderou 100 flores sozinho, sua técnica se tornou mais refinada, mas suas 100 flores se afastaram um pouco de seu espírito essencial. Mas agora tudo havia retornado. Na verdade, devido ao seu crescimento com a experiência, o estilo de jogo Undred Blossoms de Zangiali de hoje era ainda mais cuidadoso e preciso. Cada fio estava firmemente entrelaçado, não vazando nenhuma única gota. As pessoas pensaram que o estilo de jogo das 100 flores ainda não havia surgido nesta partida? Isso foi um grande erro. Na passagem no ar, aquelas explosões eram todas no estilo das 100 flores. E nesse tipo de espaço, quando as 100 flores floresciam, não havia onde se esconder. O atacante Lord Green só poderia sofrer o dano que deveria. Houve quem pensasse que o estilo de jogo das 100 flores deveria consistir em luzes e sombras ininterruptas, piscando até que ninguém pudesse ver nada. Mas esse tipo de visão era muito simplista. As verdadeiras 100 flores não foram colocadas em todos os lugares, apenas. Poderia ser colocado em qualquer lugar. Tomemos como exemplo o uso de luzes para bloquear a visão do oponente. Isso exigia um ambiente de 360 graus? Não aconteceu. O que realmente exigia nada mais era do que naquele momento mais crítico, uma súbita expansão de flashes aparecendo na visão do oponente. Bum 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 bum. Num espaço tão pequeno, as explosões foram ininterruptas. No momento, Lord Green não tinha como se aproximar. Parecia que as explosões não estavam sendo continuamente interligadas, mas toda vez que Ishio se preparava para controlar Lord Green para avançar, uma série de explosões faria sua visão ficar embaçada. E Ishio entendeu completamente que isso foi intencional. Dado que o adversário foi capaz de conseguir isso até este ponto, ele não se atreveu a avançar cegamente. O espaço que ele tinha estava diminuindo e suas saídas já estavam bloqueadas. Lord Green estava bem no meio das 100 flores.
Capítulo 1488, emprestar. Capítulo 1488, emprestar. Tradutor, nome Umi. Editor, nome Umi. Sem buracos. Lord Green estava preso, mas a intuição de Yeshil lhe disse que ele só poderia avaliar o desempenho de Zangiali como tal. Yeshil esteve presente durante toda a carreira profissional de Zangiali. Ele assistiu Berserker e Spifire de Undred Blossom chegarem à fama, ao domínio de Bland and Blossoms na cena de glória, à aposentadoria de Sanzepin e à amarga caminhada de Zangiali sozinho. Yeshil esteve lá o tempo todo, cruzando as mãos com Zangiali a cada passo. Seus pensamentos eram os mesmos de Sanzepin. O atual Zangiali era o melhor que já havia sido porque Zangiali havia reencontrado seu equilíbrio. Os anos de potencial que haviam sido reprimidos o tempo todo estavam finalmente sendo exibidos. Yeshil não conseguiu encontrar nenhuma vaga, mas isso não significava que ele poderia continuar esperando por uma. Zangiali não estava soltando fogos de artifício para Yeshil aproveitar. As balas disparadas por Dazzling Undred Blossoms podem não ser pesadas, mas todas causaram dano. O espaço que Lord Green poderia manobrar estava ficando cada vez menor, e seus ferimentos estavam ficando cada vez mais pesados. Cobrar. O guarda-chuva de miríades de manifestações de Lord Green se abriu de repente. Parecia que ele estava planejando atacar os ataques para escapar dessa situação, mas como poderia Zangiali não ter considerado um método tão simples como atacar os ataques com um escudo? Assim que Zangiali viu o guarda-chuva aberto, ele respondeu imediatamente. Uma granada foi lançada nas bordas da lona do guarda-chuva. Então, com uma bala, a granada foi derrubada por cima do guarda-chuva, diretamente na linha de visão de Lord Green. Não houve tempo para Yeshil reagir. A granada explodiu. Granada de controle remoto. Ela tinha menos potência do que a granada de impacto de baixo nível, mas o usuário poderia explodir a granada manualmente, tornando naturalmente muito mais fácil detonar a explosão em um momento preciso. A granada saltou sobre o escudo do guarda-chuva e explodiu. Embora o dano causado tenha sido baixo, foi um golpe direto. O empurrão fez Lord Green deslizar para trás. Com Lord Green balançando com o golpe, o escudo do guarda-chuva não o cobria mais completamente. Zangiali aproveitou as aberturas e disparou todos os tipos de balas. Bum bum bum. Luz e fumaça entrelaçadas, formando uma imagem deslumbrante de 100 flores desabrochando. Lord Green foi engolido pela luz brilhante. Tudo que podia ser visto era uma figura embaçada. Zangiali não relaxou e continuou a lançar ataques contra Lord Green até que aquele borrão não pudesse mais ser visto. Os ataques pararam de repente. Zangiali percebeu que a saúde de Lord Green não estava piorando. Como isso é possível? Não havia lugar para ele se esquivar ou bloquear. Lord Green foi encurralado. A barragem de artilharia parou. A luz se dissipou. Tudo que restou foram chamas e fumaça remanescentes. Neste espaço fechado, a fumaça espessa demoraria um pouco para se dispersar, mas ele conseguiu ver o que precisava ver. Um buraco apareceu naquele canto da sala. Zangiali entendeu instantaneamente o que havia acontecido. As paredes eram robustas, mas não indestrutíveis. Só precisava de ataques suficientes. Yeshil fez uma finta, atraindo Zangiali para lançar um contra-ataque feroz. Pegando emprestada a barragem de artilharia e a cobertura da luz ofuscante, ele rompeu a parede robusta e escapou. Lord Green sofreu uma quantidade considerável de danos para conseguir isso. Apenas 19% de sua saúde permaneceram. No entanto, no que parecia ser uma posição inevitável, Yeshil conseguiu forçar uma abertura. Ele realmente é difícil de lidar. Zangiali não conseguia se lembrar quantas vezes havia pensado isso no passado. Uma porta do outro lado se abriu. O outro lado da parede era a sala vizinha. Yeshil agiu de forma decisiva, lançando imediatamente um contra-ataque. Zangiali fez com que Dazzling Undred Blossom se voltasse para aquela entrada e começou a atacar descontroladamente. Assim que uma figura pôde ser vista, a luz o envolveu. No entanto, a figura parecia mais curta do que o normal e foi derrubada muito mais rápido. Mais importante ainda, a saúde de Lord Green não diminuiu. Zangiali percebeu que a situação não era boa. Ele rapidamente se virou, mas Lord Green já havia diminuído a distância. Lord Green saiu correndo daquele buraco quebrado. Quanto ao que abriu a porta, foi um Goblin. O Goblin distraiu Zangiali por apenas um instante. Mas um instante foi suficiente. Lord Green deixou para trás uma sombra ao passar pelo buraco na parede. Ele usou a técnica do clone das sombras, sua opção de movimento mais rápida, para diminuir a distância instantaneamente. Dazzling Undred Blossoms foi lançado ao ar. O Myriad Manifestations Umbrella se transformou em um borrão quando a Blitz não especializada começou. Sangue respingou no ar. O combate corpo a corpo resultou nesse tipo de luta sangrenta. A saúde de Dazzling Undred Blossom caiu rapidamente. Ele não havia sofrido nenhum dano anteriormente, então todos pensaram que Zangiali seria capaz de encerrar a partida sem perder muita saúde, compensando a desvantagem deixada pela derrota de Kim Mu-yun. Mas no final, ele não foi capaz de cuidar de Yeshil de uma só vez. 19%. A saúde restante de Lord Green voltou para mordê-lo. Ele seria varrido pelo combo de Lord Green? Todos começaram a se preocupar com Zangiali. Os não especializados de Yeshil fizeram isso muitas vezes na temporada regular. Apenas uma mordida e ele nunca mais largaria.
Zhang obviamente entendeu esse ponto. Yoshio, sem dúvida, foi o principal foco em sua pesquisa sobre rap. Ele era um antigo rival com o qual o Tintirani estava incomparavelmente familiarizado, mas ele apenas teve que mudar de classe. Foi realmente uma dor de cabeça para eles. Uma mudança de classe significou uma mudança no estilo de jogo. No entanto, a experiência, a intuição, conhecimento, hábitos, etc. de uma pessoa não mudariam. Anvenkin, do Tintirani, lutou com Yoshio por 10 anos. Zhang e Lin Jinian foram a segunda geração de jogadores da aliança. Os jogadores que estavam mais familiarizados com Yoshio e lutaram contra Yoshio mais vezes, coincidentemente eram todos do Tintirani. A complexidade da classe não especializada os colocava em apuros, assim como todos os outros, mas em termos de compreender os pensamentos de Yoshio, ninguém mais tinha mais vantagem do que eles. O tempo levaria embora coisas, mas também os deixaria com coisas. Me levar para sair em um combo? Zhang foi o único, além de Yoshio, que viveu 4 finais. Ninguém teve tanta experiência no ápice da glória quanto esses dois. Zhang ficou em segundo lugar nas 4 vezes. A experiência temperou ainda mais seu coração. Ele havia experimentado o maior revés 4 vezes. Foi apenas uma única subida e descida em uma pequena parte da partida. Para ele, era insignificante. No segundo em que foi lançado ao ar, ele começou a resistir. Enquanto estava no ar, Daslen Red Blossoms continuou jogando granadas como se Lord Green fosse um cofrinho. Ninguém esperava que Zhang realmente lançasse um contra-ataque tão poderoso a partir de um estado aerotransportado desfavorecido. Havia algumas granadas com as quais Yoshio não teve escolha a não ser lidar, mas a maioria delas não poderia ser tratada se ele quisesse continuar seu ataque. Granadas caíram do céu. Em meio à luz fluorescente, Lord Green moveu-se tenazmente. Esse tipo de contra-ataque poderoso não o forçou a recuar, e pensar que ele insistiria em continuar com seus ataques. Todos ficaram surpresos. Anvenkin da tirania, que nunca conheceu a palavra retirada, recuou na frente de Yoshio hoje. Mas agora foi Yoshio quem corajosamente se manteve firme nesta situação como Anvenkin faria. Uma troca. Os jogadores profissionais que assistiram à partida, como Yu Wenzhou, Huang Xiaotian e Sun Zepin, perceberam isso. Além das granadas que atrapalhariam seu ataque, Yoshio faria o possível para desviar das granadas enquanto causava o máximo de dano possível a das Lin Red Blossoms. Uma troca era um método padrão de arena de grupo. O que Yoshio buscava não era uma vitória nesta rodada, mas sim pavimentar o caminho para a vitória de seu próximo companheiro de equipe. Ele não está apenas tentando tornar as coisas mais fáceis para si mesmo? Huang Xiaotian enviou uma mensagem a Yu Wenzhou. Talvez, Yu Wenzhou respondeu. Alguns dos espectadores que assistiam esperavam ver Zhang desvendar a situação. Outros esperavam ver Yoshio encerrar a luta de uma só vez. No entanto, todos os especialistas sabiam que esta rodada terminaria em uma negociação. Finalmente Lord Green caiu. Daslen Red Blossoms tinha 61% de sua saúde restante. Vitória. Na arena do grupo, foi um pouco difícil dizer quem realmente ganhou. Yoshio havia perdido, mas tirou 39% da saúde do oponente, mantendo o rap na liderança. Zhang venceu, mas comparado às expectativas em relação a ele quando encurralou Lord Green, o resultado foi um tanto decepcionante. Pan Lin e Li Bibo geralmente faziam um resumo ou alguns comentários após o término da rodada, mas agora os dois estavam desviando o assunto principal. Esta rodada individual parecia brilhante e direta. Tudo foi observado diretamente por eles, mas apenas falar sobre esses pontos fez com que os dois sentissem que não estavam sendo minuciosos o suficiente por algum motivo. O que eles estavam perdendo? Os dois ficaram intrigados. Enquanto Yoshio descia do palco, a multidão aplaudiu em aprovação. Este resultado foi aceitável, especialmente o último retorno. Foi um pouco lamentável que ele não tenha conseguido derrubar Zhang em uma onda, mas enfrentar esses tiranos, esperar por um V2 foi demais. Quem seria o próximo campo feliz? O público aplaudiu enquanto fixavam o olhar na tela grande. Eles queriam saber quem seria o próximo jogador de rap. Mofan. O nome apareceu. Mofan, conhecido como Godslayer, tinha uma posição estável na formação da arena do grupo rap, e seu estilo foi reconhecido por muitos como muito adequado para a arena do grupo. Depois que seu nome apareceu na tela grande, Mofan se levantou e foi em direção ao palco. No caminho, ele passou por Yoshio, mas nenhum deles disse nada. Eles apenas acenaram com a cabeça para expressar "eu vejo você". Pan Lin e Li Bibo não sabiam como resumir a rodada anterior, então mudaram o assunto para a próxima rodada. O matador de deuses enfrentando Zhang, com 61% de saúde. Pan Lin disse pensativo. Embora sua saúde inicial não fosse uniforme, se Mofan vencesse, outro nome seria adicionado à lista de mortes do Godslayer. Capítulo 1489, Sem Flores Loucas. Capítulo 1489, Sem Flores Loucas. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Quando Mofan subiu ao palco, o primeiro pensamento de todos foi o título de Godslayer. O segundo pensamento deles foi a conversa fria e triste. Para Mofan não se tratava nem de falar muito, ele não falava nada. Até Yoshio ficou surpreso porque quando conheceu Mofan no jogo, era verdade que Mofan não falava muito, mas ele não estava completamente silencioso como na vida real. Parecia que ele era do tipo que conseguia se comunicar em mundos virtuais, mas quando se tratava da vida real, ele não dizia uma palavra. Depois que se tornou profissional, ele praticamente nunca mais falou no jogo.
Foi porque ele estava tão envolvido no jogo que não conseguia diferenciar entre fantasia e realidade? Yeshil não sabia e não tinha como perguntar. Comunicar-se com ele foi difícil. Logo depois a partida começou. Zangiali era o tipo de jogador que ocasionalmente dizia algumas palavras. Na luta com Yeshil, além de você entra, você sai. Quando os dois ficaram presos, não houve outras interações entre os dois jogadores. Relativamente poucas palavras foram ditas naquela rodada. Nesta rodada, enfrentando o taciturno Mofan, Zangiali também ficou quieto. Há surpreendentemente pouca conversa entre os jogadores hoje. Li Bibo suspirou. Ele pensava que como os antigos generais de Yeshil e da tirania se conheciam há muito tempo, haveria muita conversa fiada entre eles. No final das contas, Yeshil e Zangiali brigaram infantilmente por um tempo e então foi isso. Provavelmente não haverá muita conversa nesta rodada, Pan Lin acompanhou. Mofan nunca falando era de conhecimento geral. Os dois jogadores permaneceram em silêncio. Ambos os jogadores optaram por seguir o caminho do meio, avançando em direção à mansão, um pela frente e outro por trás. Todas as lutas de hoje serão decididas nesta mansão? Pan Lin brincou. As 100 flores deslumbrantes de Zangiali seguiram o mesmo caminho da rodada anterior. Ele entrou pela porta dos fundos da mansão e percorreu os cômodos do primeiro andar. Em comparação com a última rodada, ele entendeu melhor a disposição das salas, por isso andou com mais confiança. Quanto a Mofan, Deception não entrou pela entrada principal. Desta vez, um verdadeiro ninja entrou em campo. Com uma técnica ninjato habilidosa, Deception subiu no telhado. Quanto mais das Undred Blossoms avançava, mais cuidadoso ele se tornava. Ele precisava estar pronto para o adversário aparecer a qualquer momento. Enquanto isso, Deception movia-se rapidamente pelo telhado. Justamente quando todos pensavam que ele iria passar pelo buraco no telhado da batalha entre Yeshil e Kim Muyun, ele foi diretamente para a parte de trás da mansão. Depois de olhar cautelosamente para baixo, ele pulou do telhado silenciosamente. Deception atravessou a mansão até onde das Undred Blossoms estava inicialmente. Então ele entrou. Os torcedores da tirania no estádio Xiaoxie entraram em alvoroço. Atravessar toda a mansão para circular pelas costas do oponente era realmente muito desprezível. Os fãs da tirania desprezaram tal ação. Mesmo que desprezassem isso, não podiam deixar de se preocupar com Zangiali, porque Zangiali claramente não percebeu o que havia acontecido. Sua visão estava focada em onde Mofan poderia estar se entrasse pela porta da frente. A decepção de Mofan entrou na mansão e começou sua busca, verificando rapidamente cômodo após cômodo. Deception estava lentamente se aproximando de das Undred Blossoms. Os fãs de rap estavam entusiasmados. Ataques furtivos. Não foi possível matar o oponente com um golpe, mas o importante era que quando o ataque furtivo acontecesse, o oponente ficaria confuso. Para os telespectadores foi uma visão agradável. A decepção estava cada vez mais perto. Zangiali ainda não tinha notado. Ele estava procurando por Mofan, mas ignorou completamente seu traseiro. As portas foram abertas suavemente. Para evitar assustar a cobra ao bater na grama, os dois tiveram cuidado em cada ação. Embora os dois ainda não tivessem se encontrado, os dois agiram como se o oponente estivesse na sala ao lado. Mas desta vez a abertura e o fechamento da porta de das Undred Blossoms foram capturados por Mofan. Com um passo à frente, Deception chegou à porta que das Undred Blossoms acabará de fechar e abriu-a suavemente. Mofan estava familiarizado com o layout da mansão. Uma vez que das Undred Blossoms entrasse nesta sala, ele provavelmente não olharia para trás. Esta sala tinha apenas uma outra saída, e das Undred Blossoms só podia se mover nessa direção. Deception ativou a técnica do corpo desaparecido quando ele entrou na sala. Ele se levantou e correu silenciosamente em direção a das Undred Blossoms enquanto suas duas mãos rapidamente formavam selos. Ninjutsu, perseguição cintilante. A decepção tornou-se um borrão. Só então Zangiali percebeu, mas já era tarde demais. A decepção atingiu das Undred Blossoms. Aí, a ansiedade, a excitação e o suspense que haviam sido reprimidos quando Deception atravessou a mansão foram liberados de uma só vez. Essa foi a emoção de uma emboscada. Esse tipo de excitação não poderia ser encontrado de outra maneira. Cigarra vazia Double Kill, Flame Cut e Aniquilação. Deception seguiu com 3 habilidades consecutivas, todas pousando e lançando das Undred Blossom no ar, mas ser atingido no ar deu a Zangiali a oportunidade de responder. Ele imediatamente largou uma granada. Granadas eram ataques ao Enquanto Zangiali tivesse uma ideia geral da posição de Deception, bastaria para ele atacar. Quanto ao engano, ele correu e pulou. Então, ele pegou emprestada a parede para pular para trás. Esta série de movimentos rápidos e fluidos permitiu que Deception se esquivasse da granada de das Undred Blossom. Droga! A surpresa passou pela mente de Zangiali. Ele foi surpreendido repetidas vezes por Yeshil. Uma rodada depois, ele foi surpreendido novamente por outro adversário, Mofan de rap. Inúmeros flashes de luz acompanharam sua surpresa. Pu. Quando das Undred Blossoms caiu, Deception saltou e pisou nele. Depois da tempestade Shuriken, ele seguiu com uma queda de pássaro. 100 flores deslumbrantes caíram no chão. A sala inteira pareceu tremer. Após o Bard Fall de Deception, ele queria aproveitar o impulso para correr. Para ele, o combo já foi longo o suficiente. Era hora de ele parar e ajustar o ritmo. Mas o impulso foi inesperadamente demais. Bum!
Deception bateu no teto, mas ele não começou imediatamente a cair em queda livre. Em vez disso, era como se ele estivesse preso ao teto. Para ser mais preciso, ele foi empurrado. Deception não foi o único empurrado. Os móveis da sala estavam tortos. Os objetos mais frágeis se despedaçaram. Granada de implosão. A granada de implosão disparou no momento perfeito. Ele explodiu no instante em que Dazzling 100 Blossoms caiu no chão. Nesta sala, além de Dazzling 100 Blossoms, nada mais foi deixado intocado. Deception queria escapar, mas por causa do empurrão da Implosion Grenade, ele foi empurrado para o teto. Por causa do espaço limitado, a força da granada de implosão não foi capaz de proliferar completamente para fora, razão pela qual Deception ficou preso no teto, incapaz de descer. Foi apenas por um breve instante, mas foi o suficiente para Dazzling 100 Blossoms atirar sabe-se lá quantas balas. Enquanto as balas voavam, uma granada foi lançada. Num piscar de olhos, Deception foi engolido pela luz. Logo depois, ele estava de volta ao chão. Mas Dazzling 100 Blossoms o seguiu. As balas continuaram a atacá-lo. No teto avistava-se um espantalho carbonizado. Ninguém deu outra olhada, apenas a transmissão deu um close-up. Técnica de substituição. Embora Deception tenha conseguido chegar ao chão, ele não conseguiu escapar da perseguição de Dazzling 100 Blossoms. A sala tinha duas saídas. Mofan só podia olhar para eles impotente, sua decepção não tinha como alcançá-los. Ele não só não conseguiu alcançá-los, como também teve que recuar para longe deles, para reduzir o dano que sofreu. Semelhante ao que Yeshio experimentou na última rodada, a rede de tiros forçaria o alvo para o canto. Então, em meio às lindas flores, o alvo seria morto. No final, Yeshio conseguiu pegar emprestado o poder de fogo de Dazzling 100 Blossoms para abrir um buraco na parede. Mas Mofan? O que Mofan poderia fazer? O método anterior de Yeshio para escapar não funcionaria uma segunda vez. Zangiali não era estúpido. Mofan só podia confiar em seus próprios métodos. Deception de repente recuou totalmente. Ele não foi forçado a fazer isso, foi uma demonstração de atitude. Zangiali prontamente ajustou sua mira. Esta pequena janela foi uma abertura para Mofan. Uma abertura que permitiu que Deception finalizasse vários selos manuais. Ninjutsu, Dança das Sombras. Mofan foi capaz de completar os selos de mão para uma habilidade de nível 70 em apenas um instante. Uma decepção se transformou em 10. Aquele que estava no canto foi instantaneamente engolido pela luz ofuscante. Não era uma sala grande. Para os espectadores claustrofóbicos, esses 10 clones idênticos causavam náuseas. Ele vai usar o caos para fugir. Pan Lin gritou. Usar uma habilidade de alto nível apenas para escapar, Mofan é um desperdício, suspirou Li Bibo. Para um catador de sucata, a segurança era o número 1. Não importava o que fosse usado para garantir sua segurança, valeria a pena. 10 decepções. Qual deles era real? Não havia como saber porque a dança do coração das sombras poderia ser trocada a qualquer momento. A única escolha de Zangiali parecia ser proteger essas duas saídas. Mas o outro lado não iria apenas se alinhar e correr em direção a essas duas saídas para morrer. Se Deception usasse alguns ataques para assediar Dazzling 100 Blossoms, isso não tornaria mais fácil para ele escapar? Quão difícil! Os fãs da tirania agiram como se estivessem na posição de Zangiali. Suas sobrancelhas estavam franzidas e eles pareciam estar perdendo o juízo. Mas então, eles viram toda a sala florescer com luz. Se foi dito que na rodada anterior ninguém foi capaz de ver aquele estilo maluco das 100 flores, então nesta rodada todos viram 100 flores que eram ainda mais loucas do que em suas imaginações. A sala inteira se encheu de luz. Deslumbrante 100 flores. 10 decepções? Tudo que restou foram silhuetas borradas. A tecnologia de projeção poderia remover de forma inteligente objetos que bloqueavam a visão dos espectadores, mas não obstruía os efeitos visuais dos ataques dos personagens. Quem se importava se houvesse 10 decepções? Quem se importava se houvesse duas saídas? Quem se importava com o assédio do inimigo? Ele simplesmente atacaria todos os cantos da sala, não deixando Deception nenhum lugar para se esconder. Mesmo que ele tenha retornado às suas raízes, isso não significa que ele tenha esquecido a selvageria daquelas 2 temporadas e meia. 100 flores para queimar tudo em seu caminho. Naquela época, ele acreditava nisso. E agora, quando precisava, não desistia de tentar. Os 3 verões de flores silvestres que antes tentavam queimar tudo, floresceram novamente neste quartinho. Capítulo 1490. Fuga não é o objetivo. Capítulo 1490. Fugir não é o objetivo. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Foi como se uma granada de flash tivesse sido lançada contra o público. Tentar descobrir o que aquelas figuras borradas estavam fazendo em meio à luz ofuscante exigia uma experiência rica. A experiência de Zangiali ao fazer isso foi incomparável. Se o estilo das 100 flores chegasse até ele, então isso seria a maior piada do céu. Várias figuras borradas desapareceram instantaneamente. Pareciam flashes aleatórios, mas havia um propósito por trás de cada flash. Não importava o quão habilidoso Zangiali fosse, não havia como ele usar uma única habilidade para cobrir todos os 4 cantos simultaneamente. A luz que envolvia a sala, fosse real, falsa, de ataque ou finta, foi cuidadosamente organizada por Zangiali. Incapaz de diferenciar entre o que era real e o que era falso, como poderia a decepção de Mofan escapar? Praticamente ninguém acreditava que ele conseguiria. Eles nem conseguiam ver o que estava acontecendo lá dentro como espectadores.
Como poderia Mofan se sair melhor? Eles estavam gravemente enganados. Mofan era completamente diferente deles, e quem sentiu isso com mais clareza foi o oponente de Mofan, Zangiali. As 100 flores tinham acabado de florescer quando ele percebeu que Mofan havia começado a fazer ajustes em seus clones das sombras. Os espectadores observaram vagamente que várias sombras haviam desaparecido em um instante. Foram 4. Zangiali sabia o número exato. Depois mais 4. Mofan estava tentando quebrar o ataque de Dazzling Dreadblossom. Ele não ficou confuso com a luz ofuscante, descobrindo rapidamente o que era real e o que não era. Para a maioria dos espectadores, tudo era confuso para eles. Mas para Mofan, esse caos não foi suficiente para confundi-lo. Ele já havia enfrentado inúmeras situações caóticas antes. Esse caos nunca veio de apenas uma ou duas pessoas, mas de um grupo delas. Quando ele procurou uma maneira de escapar das dificuldades como catador de sucata, as obstruções não vieram de apenas uma ou duas classes, mas sim de uma variedade de classes. Caótico? De jeito nenhum. A vida de Mofan como catador de sucata foi caótica. O estilo 100 flores de Zangiali tinha estrutura. 4 sombras se separaram e depois outras 4. Droga! Mofan surpreendeu Zangiali novamente. O cerco de suas 100 flores foi rompido, e a razão foi porque seus ataques tinham estrutura para eles. E a estrutura foi apreendida por Mofan. Se Yeshil tivesse feito isso, talvez Zangiali não tivesse ficado tão surpreso, mas atualmente ele estava enfrentando um jovem novato. O garoto tem talento nessa área. Sanzepin sorriu para o público. Ele não era mais companheiro de equipe de Zangiali. Caso contrário, ele certamente teria avisado Zangiali. A habilidade de Mofan em escapar era muito maior do que se poderia imaginar. Mesmo com o estilo Dreadblossoms, tentar prendê-lo exigiria ainda mais foco. Mofan cresceu no caos. Selecionador de sucata. Sanzepin também se sentiu interessado pensando na história de Mofan. Nunca houve nenhum jogador profissional agora ou no passado que tivesse esse tipo de experiência. Foi o resultado de uma pessoa treinar o que ela fazia de melhor no ambiente mais adequado para ela. O resultado foi excelente e não faltou individualidade. Não era algo que pudesse ser moldado a partir dos campos de treinamento dos clubes profissionais. Ele possuía habilidade divina em sua experiência. Quando Sanzepin estava na rap, ele e Yeshil reconheceram isso em particular. E naquela época Mofan nem conseguia se encaixar no time. Agora, ele estava expandindo seus conhecimentos. Não seria usado apenas para coleta de sucata, mas também para PVP no palco profissional. Se ele se tornasse mais versátil e flexível, diferente do quão rígido era seu estilo de jogo agora, um deus de uma nova geração certamente apareceria. Mas, com sua personalidade, ele conseguiria completar seu estilo de jogo? Quando Sanzepin estava em rap, Yeshil já estava preocupado com esse assunto. Mas mesmo que não desse certo, Mofan ainda seria um jogador formidável. Matador de deuses? Isso não foi uma coincidência ou uma piada. Quando a batalha mudasse para seu domínio, ele poderia esmagar até mesmo os deuses. Se ele não perceber isso, com certeza será comido. Sanzepin pensou em seu coração. No palco. O som de uma porta se abrindo. Dentro e fora havia 2 mundos diferentes. Um lado estava caótico, o outro lado estava calmo. A decepção chegou ao exterior. Ele havia escapado para o lado calmo. A multidão aplaudiu ruidosamente. Matador de deuses. Os fãs de rap gritaram animadamente. Era como se Mofan não estivesse escapando de uma situação difícil, mas sim que tivesse matado seu oponente com um só golpe. Seus aplausos também mostraram o quão nervosos os fãs de rap estavam. Os fãs de Tirani suspiraram ao ver sua fuga surpreendente. E pensar que ele poderia escapar, e pensar que seria tão normal abrir a porta e sair correndo. Zangiali era muito velho? Ele não conseguiu nem suprimir o novato? Muitas pessoas tiveram esse tipo de pensamento. Até Panlin e Li Bibo queriam dizer isso, mas no final apenas disseram que Zangiali era um pouco mais lento que Mofan. Por que ele foi mais lento? Porque ele estava envelhecendo. Os dois não disseram essas palavras. Mas Sanzepin riu. Ele não se importava com quem ganhava ou perdia a partida, mas quando viu seu ex-companheiro de equipe tendo um bom desempenho, não pôde deixar de sorrir. Quão estável! O olhar de Sanzepin estava focado em Dazzling Dreadblossoms e na luz que ainda não havia se dissipado. Mofan conseguiu encontrar uma abertura nas 100 flores através de suas habilidades de coleta de sucata. Mas ele não era mais um catador de sucata. Ele era um jogador profissional e estava constantemente corrigindo seus hábitos. Como resultado, além de escapar, ele teve outra escolha: atacar o oponente. Fugir não significava que ele venceu. A única maneira de vencer era matar o adversário. Mofan sabia disso claramente. Gradualmente, matar o oponente tornou-se uma prioridade maior do que escapar. Quando ele rompeu o caos, o primeiro pensamento de Mofan não foi mais escapar, mas usar a abertura que viu para atacar seu oponente. Mas desta vez, ele escolheu Deception para escapar porque não conseguiu encontrar uma oportunidade para atacar. Após as perturbações das 8 sombras, um enorme ajuste foi feito nas 100 flores. Ainda cobria a sala e alternava entre real e falso. No entanto, Dazzling Dreadblossoms ergueu uma defesa impenetrável. Como resultado, Mofan não pôde escolher atacar. Ele só poderia fugir. Os 2 jogadores sabiam desse detalhe e os jogadores profissionais que assistiam também.
Mas além deles, os demais discutiam como Zangiali era mais lento. Zangiali, que acabará de comentar sobre ser lento, acelerou de repente. A luz e a sombra do estilo sem flores pareciam fluir daquela porta para a sala ao lado. KKK. As ondas de choque continuaram empurrando a porta. Queria fechar, mas nunca conseguia fechar, fazendo constantemente um barulho incômodo. Deception estava fugindo às pressas. Mofan não pensava que Zangiali iria persegui-lo tão rapidamente. Mas alguns passos depois, ele percebeu que seu oponente não apenas o estava perseguindo rapidamente, mas também que seu oponente o estava perseguindo de perto. Balas, granadas, explosões, fumaça, luz, tudo isso parecia segui-lo como se estivesse preso aos pés de Deception. Em inúmeros filmes de heróis, sempre houve um herói que corria livremente em meio a um campo de explosões, mas as explosões nunca atingiam. Deception estava correndo loucamente, mas as explosões continuavam seguindo. Se isso fosse um filme, o público provavelmente já teria deixado seus assentos, vendo essas fugas por pouco repetidas vezes. Eu não consigo tirá-lo de mim. Mofan ficou surpreso. Era nisso que ele era melhor, mas agora ele não conseguia fugir da perseguição. A luz ofuscante era como uma onda que varreu tudo atrás de Deception. A decepção de Mofan não poderia parar. Ele até sentiu que não havia tempo suficiente para olhar para trás. No palco profissional, havia no máximo batalhas de equipes 5v5, que não podiam ser comparadas ao caos que um catador de sucata experimentava no jogo. No entanto, ele nunca havia experimentado uma perseguição tão louca no jogo. Ele não conseguia parar nem por um segundo. Se ele parasse, a luz o engoliria. Embora Mofan tenha escapado com sucesso desse cerco, isso não significava que ele poderia replicar esse sucesso. Ambos os lados eram pessoas, não NPCs. Só porque funcionou uma vez não significa que funcionaria novamente. Eu preciso ir embora. Mofan parecia ter retornado aos velhos tempos, onde teria inúmeras pessoas perseguindo. Mas ele tinha certeza de que mesmo nessas situações, nunca havia sentido tanta pressão antes. A decepção de Mofan conseguiu escapar dessas situações repetidas vezes. Mas desta vez, enfrentando a perseguição dessa pessoa, a decepção de Mofan caiu. Escapar não é o objetivo. O único objetivo é vencer o oponente. Sanzepin suspirou em seu coração. Ele ficou feliz com as excelentes jogadas de Zangiali, mas ele também se arrependeu de ver a derrota de Mofan. Zangiali 1v2. Ele havia derrotado Yeshil, meio saudável, e o matador de deuses Mofan. A vantagem que Yeshil estabeleceu foi eliminada. Agora, o Tintirani tinha uma vantagem de 27% na saúde nesta arena de grupo. O estádio ficou em silêncio. Os fãs de rap não esperavam esse resultado. No final, Zangiali foi capaz de perseguir Mofan até a morte. Este era o campo deles, mas eles estavam ficando para trás. Neste momento, o terceiro jogador de rap levantou-se. Parece que é a minha hora de brilhar. Fang Hui disse. Capítulo 1491, Corpo de Vento Nuvem. Capítulo 1491, Corpo de Vento Nuvem. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Perdido? Não foi a primeira vez que Mofan perdeu, mas a derrota desta vez o surpreendeu. Ele foi perseguido até a morte por seu oponente por 2 minutos e 34 segundos. Ele tinha tudo em que conseguia pensar, mas ainda assim não conseguiu escapar. Ele saiu lentamente da cabine do jogador e desceu lentamente do palco. Ao passar por Fang Hui, ele não reagiu ao "Vou me vingar de você" de Fang Hui. Quando ele voltou aos seus lugares e passou por Yeshil, ele ouviu Yeshil dizer: seus pensamentos ainda são muito obstinados. Os estilos de jogo de algumas pessoas eram muito obstinados. As técnicas de algumas pessoas eram muito obstinadas. Quanto a Mofan, Yeshil criticou por seus pensamentos serem muito obstinados. Mofan não respondeu. Ele sentou-se no canto e refletiu sobre essas palavras. Fang Hui recebeu calorosas boas-vindas dos fãs de rap. Enquanto eles aplaudiam, ele desfilava como se rap não fosse o time que estava ficando para trás naquele momento. Ele subiu no palco, acenando com as mãos para a multidão como se tivesse vencido. Foi só até o árbitro correr e repreendê-lo que ele entrou na cabine do jogador desanimado. A multidão riu. A atmosfera tensa do 1v2 de Zangiali melhorou consideravelmente. A partida começou. O bate-papo público estava muito calmo anteriormente, mas a presença de Fang Hui mudou isso. Que poderoso! 1v2. Fang Hui elogiou Zangiali. Ainda não acabou. Zangiali respondeu. É praticamente, disse Fang Hui. Enquanto os dois conversavam, seus personagens se moviam. O caminho do meio novamente. Havia muito conteúdo espalhado pelo mapa, mas até agora, todos eles aconteciam dentro da mansão central. Cada luta foi espetacular, então não houve reclamações dos telespectadores. Por outro lado, Pan Lin e Li Bibo estavam analisando as razões de rap para escolher este mapa. Até agora parecia que os jogadores de rap estavam mais confortáveis devido à sua familiaridade com o mapa, mas isso ainda não lhes deu nenhuma vantagem definitiva. Claro, houve muitos fatores para vencer uma partida. Contar com a vantagem de jogar em casa foi apenas um fator. Bundle e Dazzling Undred Blossoms rapidamente alcançaram a frente e os fundos da mansão, respectivamente. Dazzling Undred Blossoms não hesitou e passou pela porta traseira. Zangiali fez a mesma escolha em todas as 3 lutas. Quanto ao Mar Sem Limites, Fang Hui parecia ter um plano em mente. Ele abriu a porta da frente e entrou tranquilamente na mansão como se estivesse aqui para visitar o lugar. Mas os espectadores mais atentos notaram que a mana do Bundle estava caindo constantemente.
Ele evidentemente ativou uma habilidade que drenava continuamente sua mana. O que foi? Corpo nuvem do vento. Pan Lin gritou. Cloud Wind Bore era uma habilidade de reconhecimento de alto nível do Ki Master. No jogo, haveria um mapa semelhante a um radar em sua visão. Quando um personagem entrasse em seu alcance, o usuário receberia uma notificação. Mas se isso fosse tudo, o valor da habilidade era muito inútil comparado à mana que consumia. Cloud Wind Bore aumentou a percepção do usuário e também deu ao usuário um controle mais preciso sobre seu Ki. Controle mais preciso significava segmentação automática. Este efeito parecia incrível demais, mas na realidade, poucos mestres de Ki escolheram usar Cloud Wind Bore. Claro, a segmentação automática era boa, mas isso não significava que o usuário atacasse mais rápido. Seus ataques ainda poderiam ser interrompidos. Aos olhos da maioria dos mestres de Ki, os ossos de ferro reforçados de baixo nível eram mais práticos. Na competição por equipes contra o Blue Rain, o Buundu Isi de Fang Hui confiou nos ossos de ferro reforçados em um momento crucial para o grande sucesso. Mas na partida de hoje ele escolheu usar uma habilidade de alto consumo de mana como Cloud Wind Bore, mas os efeitos não foram nada impressionantes. Fang Hui não hesita em usar Cloud Wind Bore para localizar rapidamente Dazzling Undred Blossoms. Não parece necessário? Pan Lin tinha suas dúvidas. Foi uma arena de grupo 1v1. Não houve necessidade de matar rapidamente o oponente. Fang Hui não precisava ficar tão impaciente. Li Bibo não disse nada. Embora tivesse as mesmas dúvidas de Pan Lin, decidiu que seria melhor esperar e observar um pouco mais antes de uma análise mais aprofundada. Buundu Isi ainda parecia estar passeando pela mansão sem pressa com Cloud Wind Bore ativado, mas sua velocidade de movimento aumentou claramente. Ele queria minimizar o consumo de mana. Os espectadores com sua visão onisciente observaram enquanto os dois personagens se aproximavam gradualmente, mas por causa das paredes, nenhum dos lados conseguia se ver. No entanto, com Cloud Wind Bore ativado, ele poderia usar o Ki para sentir o que estava ao seu redor. Em seu radar, um pequeno pontinho apareceu representando Dazzling Undred Blossoms. Fang Hui não lançou imediatamente um ataque como todos pensavam que faria. Em vez disso, seus movimentos deixaram todos confusos. Ele quer emboscar Zangiali? Pan Lin adivinhou. O estilo característico de Fang Hui era ser sujo. Uma emboscada não foi nada surpreendente para ele. Li Bibo permaneceu em silêncio. Ele olhou para os movimentos do Buundu Isi, mas não conseguiu ver nenhum lugar onde ele pudesse montar uma emboscada. Mas se ele não estava planejando uma emboscada, o que mais ele poderia estar fazendo? Justamente quando ele fez essa pergunta para si mesmo, Buundu Isi parou de repente. Em seu radar, o pequeno ponto de Dazzling Undred Blossoms estava claramente se movendo. Buundu Isi levantou as mãos e reuniu o Ki. Isto é, o espírito alcança o arco-íris? Pan Lin observou. A habilidade despertar do mestre Ki, Spirit Reaches to the Rainbow, reuniu Ki e circulou por todo o corpo. As roupas de Buundu Isi pareciam tremular violentamente ao vento enquanto todo o seu corpo parecia pegar fogo. O que ele está fazendo? Ele quer atacar de lá? Pan Lin ficou totalmente confuso. Buundu Isi e Dazzling Undred Blossoms foram separados por uma parede. Não havia porta nesta parede. Não havia como ele lançar um ataque furtivo. O coração de Li Bibo estremeceu. Ampliar. Ele chamou o diretor de transmissão. A câmera aumentou o zoom, mas o olhar de Li Bibo não estava no Buundu Isi, mas na parede à frente. A grande parte do papel de parede estava descascando. Os tijolos que podiam ser vistos estavam cobertos de rachaduras. Este foi o dano que sobrou das duas batalhas anteriores. Ataques de Dazzling Undred Blossoms, Lord Green ou Deception podem ter aterrissado aqui. Li Bibo não conseguia se lembrar agora, mas sabia que esta parede já havia sido fortemente danificada. A emboscada de Fang Hui teria sucesso porque o ataque do Buundu Isi atravessaria esta parede, e Zangiali provavelmente não estava ciente disso. O ponto no radar continuou a se mover em direção a esta área. As roupas do Buundu Isi continuaram a tremular descontroladamente, até mesmo fazendo algum som, mas esse som não era alto o suficiente para atravessar a parede para Zangiali ouvir. Mais perto. Todos sabiam o que estava para acontecer. Eles já podiam imaginar isso em suas cabeças. A transmissão já havia encontrado o ângulo de visão mais adequado. O ponto brilhou novamente. Dazzling Undred Blossoms e Buundu Isi estavam agora o mais próximos possível. O espírito alcança o arco-íris. Fang Hui não decepcionou e atacou. O Ki reunido em seu corpo foi derramado. Com um estrondo, a parede desabou. Zangiali ficou surpreso. O Spirit Reaches to the Rainbow do Buundu Isi atravessou a parede, a luz ofuscante voando em sua direção. Rolar. Dazzling Undred Blossoms rolou para o lado. Foi um reflexo condicionado para um jogador profissional experiente rolar diante de uma situação perigosa onde não havia tempo para pensar. No entanto, não importa o quão rápido ele se movesse, ele não conseguia escapar da segmentação automática do sistema. O Spirit Reaches to the Rainbow ajustou-se no ar de acordo com os movimentos de Dazzling Undred Blossom e colidiu com ele. O Ki concentrado explodiu instantaneamente. Não era apenas bonito, também causava danos assustadores. Os ornamentos próximos quebraram instantaneamente. Até que Spirit Reaches to the Rainbow atingisse o alvo, Fang Hui não desativou seu Cloud Wind Bore, então a habilidade travaria automaticamente no alvo. A reação instintiva de Zangiali não foi páreo para a segmentação automática do sistema.
mas por causa do muro, os danos do ataque diminuíram. O ataque tirou apenas 6% da saúde de Dazzling Undred Blossom, mas este foi apenas o começo dos ataques do Buundly. Depois que um espírito chega ao arco-íris, ele instantaneamente fecha a distância. Uma vez que o Ki da explosão se espalhou, o silêncio não se seguiu. Antes que o Ki se espalhasse completamente, uma nova onda de Ki saiu das palmas das mãos do Buundly. O tempo parecia ter congelado. Tudo que as pessoas podiam ver era o Ki crescente do Buundly, enfurecido e estrondoso nesta pequena sala. Finalmente, quando tudo voltou à paz, o sistema anunciou: glória! O Buundly de Fang Hui venceu. O público ficou pasmo. Um Fang Hui com saúde total derrubando o Zangiali com 27% de saúde não foi surpreendente. A surpresa foi pela maneira como ele fez isso. Emboscada até a morte em um combo. Isso foi sujo ou tirânico? Ninguém tinha certeza. Você poderia dizer que estava sujo, mas aquela explosão explosiva de Ki foi muito heróica. Você poderia dizer que era tirânico, mas se esconder atrás de uma parede e coletar que era muito sujo. De qualquer forma, Rap venceu esta rodada. Foi uma vitória limpa, recuperando a vantagem que Zangiali havia conquistado. Se as interações anteriores de Fang Hui com a multidão aliviaram a tensão da multidão, então seu desempenho dominante nesta rodada foi um tranquilizador para os fãs de Rap. Após o choque de uma vitória tão limpa, os torcedores de Rap se recuperaram. Seus aplausos entusiasmados ressoaram por todo o estádio Xiaoxie. Capítulo 1492, Harmonia. Capítulo 1492, Harmonia. Tradutor: Nome Umi. Editor: Nome Umi. Zangiali saiu da cabine do jogador. Apesar dos aplausos pela derrota, ele estava calmo. Essa perda foi insignificante demais para ele. Não havia perdedor em glória mais lamentável do que ele. Zangiali desceu lentamente do palco. Os aplausos da multidão continuaram, acompanhados de algumas vaias para ele também. Após seu retorno, sua popularidade caiu consideravelmente. O terceiro jogador do Team Tyranny levantou-se da cadeira. A exibição na tela grande mudou amplamente para uma imagem do jogador e do personagem. Lin Jinjian, lutador, Trovão Negro. Ele fazia parte da tirania há 2 anos inteiros, mas mesmo agora, sempre que Lin Jinjian via seu nome ao lado de seu personagem Dark Thunder, ele sempre sentia uma sensação de estranheza. 3 sucessos. No final, ele não conseguia esquecer o nome do brawler com quem viajou através do vento e da chuva durante 7 anos. Mesmo que os dois nunca tivessem obtido conquistas gloriosas, ele sempre se sentiria em paz controlando aquele personagem. Há 2 anos, essa paz foi finalmente quebrada. No final de sua carreira, Lin Jinjian tornou-se uma folha flutuante, finalmente estabelecendo-se na tirania. Lin Jinjian estava grato pela tirania. Durante seus momentos mais amargos, a equipe o considerou muito bem. Ele havia decidido que daria a luz final de sua carreira à tirania. Mas no final, o que era diferente era diferente. Lin Jinjian, Trovão Negro. Enquanto Lin Jinjian caminhava, ele olhou para o nome na tela e depois para seu oponente, Fang Hui, Ki Master Buundly. Lin Jinjian riu de repente. O destino desses 2 irmãos foi tão parecido. Um nome diferente também acompanhava Fang Hui. Fang Hui até mudou de classe. Lin Jinjian não se sentiu apenas desconfortável ao olhar para o nome Dark Thunder. Ele também se sentiu desconfortável ao olhar para o nome Buundly. Fang Hui, ladrão, demônio duvidoso. Era quase como se ele pudesse ver esses nomes na sua frente. Lin Jinjian balançou a cabeça. Estou ficando muito nostálgico? Vingue-se por mim. Zangiali disse ao passar por ele. Eu farei o meu melhor. Lin Jinjian sorriu. Boa sorte. Zangiali não disse mais nada. Lin Jinjian subiu ao palco e entrou na cabine dos jogadores. Ele passou o cartão e carregou no jogo. Ele repetiu esses movimentos sabe-se lá quantas vezes nesses 9 anos, 7 anos com Three Hits, 2 anos com Dark Thunder, Trovão Negro. Lin Jinjian repetiu o nome de seu personagem novamente. Ele carregou no mapa e a partida começou oficialmente. Ambos os personagens tomaram o caminho do meio novamente. O público estava ficando um pouco inquieto. Esta já não era a 6ª rodada da arena do grupo? Até agora, nenhum jogador havia feito um desvio. Todos eles foram direto para o centro. A mansão não era mais uma mansão, mas uma arena. Então, um jogador fica na frente da mansão, enquanto o outro jogador fica na parte de trás da mansão. Só que desta vez os 2 jogadores finalmente optaram por fazer algo novo. Não pela porta ou pelas paredes. O Dark Thunder de Lin Jinjian foi no sentido anti-horário na parte de trás da mansão, enquanto o Buundly de Fang Hui foi no sentido anti-horário na frente da mansão. Dark Thunder chegou na frente da mansão. Buundly chegou na parte de trás da mansão. Então, os 2 entraram cautelosamente pela porta. Todo mundo ficou sem palavras. Esses 2 ex-parceiros tornaram-se oponentes, mas ainda estavam em harmonia? Você está circulando por aí? Vou circular. Você está indo no sentido anti-horário? Eu irei no sentido anti-horário. Você está passando pela porta? Vou passar pela porta. Os 2 personagens caminharam na ponta dos pés pela mansão como se fossem espelhos um do outro. O público estava desamparado. Eles só podiam esperar que os 2 se encontrassem. Mas era como se esses 2 caras tivessem feito um acordo para não se encontrarem. Os 2 vagaram pelo primeiro andar da mansão por 1 minuto, mas nenhum dos lados viu o outro. Depois, os 2 pareciam cansados. Eles se agacharam em um canto e respiraram fundo. Neste momento, o chat público foi colocado em uso. Ei, você está na mansão?
Feng Hui perguntou. Sim, Lin Jinjiang respondeu. Ele não fez a mesma pergunta de volta. A forma como Feng Hui fez a pergunta deixou claro que ele também estava na mansão. Como você começou a partida? Feng Hui foi direto ao assunto. Eu circulei para frente. Lin Jinjiang foi direto ao assunto. Os playoffs foram uma partida mortal, mas os dois conversavam com tanta indiferença. Era como se isso fosse uma prática normal do dia a dia. Porra! Feng Hui amaldiçoou. O árbitro saltou imediatamente dando-lhe cartão amarelo. Palavrões não eram permitidos. Lin Jin já entendeu imediatamente. Ele não precisava perguntar. Feng Hui definitivamente deu a volta por trás. Suas ações foram equivalentes a trocar de posição. Eles tiveram o mesmo pensamento, evitar serem pegos e explorar cuidadosamente os arredores. Eu evito você, você me evita, e assim os dois andaram em círculos, sem conseguirem se encontrar. Continue. Lin Jinjiang estava determinado a resolver esta situação. Ambos os lados estavam incomparavelmente familiarizados com os hábitos e pensamentos um do outro. Para prever melhor o outro, apenas prever um passo à frente não seria suficiente porque o outro lado também preveria um passo à frente. Como resultado, nenhum deles seria capaz de obter a previsão correta. Dark Thunder levantou-se no canto, assumindo a liderança. Lin Jinjiang mudou de perspectiva imaginando o que Feng Hui faria a seguir. Então, ele formularia um plano por meio de leituras mais profundas. Os dois personagens começaram a andar em círculos novamente. Outro minuto se passou. Desta vez, os dois não os decepcionaram. Os dois jogadores se encontraram na escada em espiral. O encontro não foi repentino, mas pareceu muito natural, como se os dois tivessem combinado de se encontrar aqui em um determinado horário. Os dois seguiram seus próprios caminhos e finalmente se conheceram. Finalmente algumas brigas. Os espectadores pensam consigo mesmos. Mas os dois apenas se entreolharam. E pensar que eles se encontrariam aqui. O que isso significa? Isso significava que os dois ainda estavam em harmonia. Eles tinham um profundo entendimento um do outro, então tentaram prever um ao outro. Mas no final, as suas previsões estavam na mesma profundidade. 20. Feng Hui praguejou digitando 20. O canto da boca do árbitro se contraiu. 20 não era uma violação das regras, mas era óbvio que 20 tinha o mesmo significado de foda-se. Feng Hui não disse palavrões, mas transmitiu a ideia. Os dois se encararam por uns bons 3 segundos. Além do 20 de Feng Hui, nenhum dos dois disse nada. De repente, os dois agiram simultaneamente. Bala Ki. Arremesso de areia. Cada jogador usou uma habilidade de longo alcance. Eles lançaram seus ataques ao mesmo tempo e se esquivaram ao mesmo tempo. No final, nenhum dos lados foi atingido pelo ataque do outro. De novo, Brawler e Keymaster foram para frente e para trás, travando uma luta intensa. Todos que assistiam podiam sentir seus queixos caírem. Isso foi uma briga? Ou foi um show sincronizado? Atacar, esquivar, os dois se espelhavam perfeitamente. Você errou, eu senti falta. Eles iam e voltavam, parecendo mais uma dança do que uma batalha. Depois de meio minuto, Lin Jinjiang digitou uma palavra no chat. A ofensa de Dark Thunder parou de repente. O Boundless de Feng Hui também parou. Eles perceberam onde estava o problema. Mesmo sendo bons amigos, estes eram os playoffs. Eles tinham a responsabilidade, como jogadores profissionais, de ajudar seu time a vencer, então usaram a familiaridade com o adversário, na esperança de transformá-lo em uma arma. Mas como os dois tinham um nível semelhante de compreensão um do outro, a decisão que tomaram foi praticamente a mesma. A familiaridade deles não se tornou uma arma, em vez disso neutralizou qualquer ameaça entre eles. O profundo entendimento entre os dois obstruiu a luta. Esta não foi uma sensação boa. Eles estavam orgulhosos do profundo entendimento um do outro, mas nesta partida isso se tornou um obstáculo. Para vencer essa luta, eles precisavam ver quem conseguia se livrar dessa ligação, da ligação do seu passado. Mais uma pausa de 3 segundos e então ataque. Os truques do Brawler e o Ki do mestre que colidiram. Os dois começaram a ser agredidos. Você me deu um soco, eu vou te bloquear. A luta foi intensa, mas para os jogadores mais habilidosos foi insuportavelmente difícil. Esta foi uma partida que exigiu a compreensão de sua formação. A aspereza se devia à familiaridade, porque ambos os lados se conheciam muito bem, tornando inutilizáveis os métodos que possuíam. Em vez disso, atacar sem qualquer habilidade alcançaria melhores resultados. Eles não estavam mais apoiando um ao outro. Em vez disso, eles planejaram, conspiraram e montaram armadilhas. Muitos jogadores com parceiros não suportavam continuar assistindo. Que competição cruel! Para vencer, os dois transformaram seu antigo entendimento e total confiança um no outro em todos os tipos de esquemas sinistros. Huang Xiaotian, que estava se comunicando com Yu Wenzhou durante a partida por meio de texto, ficou em silêncio. San Zepin, Zhangjiali, Anvenkin, Zhanshinji e Exiu, Sumushen. Todas essas pessoas sabiam o que significava ser parceiros. Mas esses ex-parceiros estavam destruindo tudo o que haviam estabelecido antes. Para a vitória. Para a glória. Cada jogador tinha muitas restrições, mas para seus sonhos, eles não tiveram escolha senão cortar impiedosamente essas restrições. Com o passar do tempo, suas barras de saúde caíram. Quem entendeu a partida não quis analisar os detalhes. Só quem não entendia torcia de acordo com os altos e baixos do jogador que apoiava. Por mais cruel que fosse, todas as coisas chegaram ao fim. Não importa o quão relutante você estivesse no final, só haveria um de pé no final.
Fang Hui Mestre Qimar Sem Limites. No final, a tela deixou apenas um único nome. Lin Jinjian Brawler, Dark Thunder diminuíram quando seu tempo acabou. A multidão aplaudiu Fang Hui e a vitória de Rap. Os jogadores profissionais, assistindo no estádio, levantaram-se e aplaudiram. Aplaudiram uma partida que não teve jogadas impressionantes ou brilhantes. Aplaudiram o entendimento mútuo entre os dois jogadores, pela determinação em vencer. Aplaudiram a sua eterna ambição de serem campeões, uma ambição que seria sempre digna de orgulho. Fim do vídeo.